Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No universo Marvel com Omnitrix. Capítulo 21. Logo estávamos todos vestidos com nossas fantasias, Rhodey se juntou a nós com Tony. Fury esperou até que estivéssemos todos vestidos antes de caminhar em direção à sala de conferências. Eu me senti muito duro andando pelos corredores com o grupo. Há uma energia quando você anda com super-heróis assim todos fantasiados, algo que imaginei que grupos de cosplayers sentissem algo próximo. Entramos em uma espécie de formação de triângulo perdido. Homem de Ferro e Capitão América atrás de Fury nos lados direito e esquerdo, respectivamente. Falcão estava por trás do Capitão América, War Machine atrás do Homem de Ferro. Na retaguarda estavam a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro com Dial, eu, entre eles. Não estava tão claro como naquele momento que eu era um super-herói agora. Diz que era apenas um codinome aleatório. Até minhas brigas, por mais desesperadas que fossem às vezes, pareciam brigas. Porque a balança mudaria meu sentimento sobre ela. Mas agora, andando entre os grandes, tendo agentes e pessoal da SHIELD nos observando enquanto passávamos, com os olhos cheios de admiração, foi muito legal, mas também, isso é tão estranho, Sam observou enquanto eu me aproximava dele. Eu sei, respondi. Quer dizer, também é incrível, mas... Meu colega novato e eu trocamos olhares e balançamos a cabeça quando vimos que entendíamos a mesma coisa. Foi legal, mas também foi meio alienante. Ironicamente, considerando o Omnitrix. Caminhamos assim até chegarmos ao nosso destino, outra sala de conferências. Este era maior que o anterior por uma ampla margem, e estava cheio de pessoas e câmeras, todas em volta de uma mesa enorme no centro da sala. Observei todos eles, tentando lembrar quem era quem. O Conselho de Segurança Mundial, todo sem Gideon Malik, que se escondeu quando foi revelado que era a Hydra, e Alexander Pierce, que agora estava preso. 4 deles, Sim, Rockwell, Avley e Ian, deram acenos de agradecimento a Natasha e Clint, provavelmente pelos dois terem salvado a vida daqueles membros. Phil Coulson, Victoria Hand, Richard Gonzalez, Thomas Calderon e Jennifer Weaver sentaram-se em fila. Todos pareciam bastante amigáveis. Havia também diversas telas holográficas ao redor da mesa. Um deles era Maria Hill, transmitindo e assistindo claramente do Triskelion. Outra mostrava Matthew Ellis, presidente dos Estados Unidos, um homem mais velho, com cabelos castanhos grisalhos e olhos azuis penetrantes. As demais telas também mostravam líderes mundiais de outros países. Inglaterra, Rússia, França, China, Japão, Egito, Índia, Paquistão, toda a ONU estava lá. Fury circulou até a cabeceira da mesa, deixando o assento aberto para ele, e nós o seguimos. 2 outros assentos estavam vagos ao lado dele, e Steve e Tony os ocuparam. Houve um pouco de nervosismo na sala quando o assento de Tony soltou alguns rangidos de protesto sob o peso de sua armadura, mas aguentou. O resto de nós ficou atrás deles, de frente para o resto da sala. Pesquei quando percebi que o modo como havíamos entrado me deixava logo atrás de Nick, Natasha e Rhodey à minha direita, Clint e Sam à minha esquerda. Cruzei os braços e tentei parecer profissional. Coulson estava olhando para Steve e Tony se desculpando. Steve meio que sorriu tristemente, enquanto Tony deixou o olhar impassível de seu capacete falar por si. O conselho sentado do outro lado da mesa olhou-nos. A sala inteira ficou quieta. Senhoras e senhores, Fury disse simplesmente. Não vou amenizar isso. Estamos em guerra. Em guerra com um inimigo que se esconde em nossas fileiras como um parasita nos corroendo. Eles eram nossos amigos, nossos colegas soldados e até mesmo nossos líderes. Rockwell assentiu com firmeza, franzindo a testa ao pensar em Malik e Pierce, ou pelo menos foi o que imaginei. Hydra, um velho inimigo que pensávamos derrotado. Eles tentaram usar Helicarriers como aquele em que todos estamos para finalmente assumir o controle do mundo. De repente percebi por que Fury escolheu usar um dos Helicarriers para esta reunião. Felizmente, com a ajuda de muitos de vocês, a SHIELD os deteve e agora os temos em fuga. A Hydra ainda não terminou, não se engane. Apesar do aplicativo Hercules, apesar dos agentes militares e policiais, todos em todo o mundo, caçando-os, a Hydra está revidando. Eles estão desesperados. E pessoas desesperadas tendem a buscar armas que nunca usariam de outra forma. Fury ergueu a mão quando vários de seu público cativado começaram a falar. Também não vou medir palavras. Embora possamos estar resistindo bem, a SHIELD está em ruínas. Não apenas isso, mas a Hydra tinha seu pessoal em todos os lugares. Recebi relatos de funcionários do governo, técnicos de informática, CIOR e até mesmo um barista de café com fácil acesso à filha de um diplomata russo, toda descoberta e presa. Não podemos simplesmente seguir em frente. SHIELD e Hydra estão à beira do precipício. Eu digo que nos reunimos antes que eles possam. O que exatamente você está propondo? O vereador Avley perguntou seriamente. Concordo, disse uma pessoa de uma das telas, o presidente russo. O que você quer, Fury? Oh, não sou só eu, Fury olhou para Steve. Em vez de ser colocado em uma situação difícil, Steve estava pronto. Todos nós tomamos uma decisão. Muitos de nós concordamos que a SHIELD, como era, não aguenta mais. Não podemos simplesmente montá-la novamente. SHIELD, está feito. E algo novo precisa acontecer. Seu lugar. A sala explodiu. Coulson olhou para Steve e Fury como se eles tivessem partido seu coração. Hand estava gritando com Fury antes de se virar contra Rockwell. O presidente Elise estava tentando falar, mas foi abafado pelos gritos do presidente chinês em seu idioma enquanto Jarvis fornecia legendas. Os vários agentes da SHIELD ao redor da sala compartilharam a gritaria. Fury ergueu a mão. Pressionei o Omnitrix. Eu cresci vários metros pelo cinza brotou em mim, músculos cresceram em meu corpo, meus dedos se transformaram em garras e minha boca se tornou um focinho. Blitzwolfer,
Foi difícil controlar um uivo como o meu para ser apenas puro ruído, em vez de destruir a sala, mas consegui manter meu longo choro sob controle. Quando terminei, havia muitas pessoas olhando em estado de choque, mas ninguém, nem mesmo Fury e pessoas próximas a mim, era surdo. Olhei ao redor da sala por um momento enquanto Steve começava a falar novamente. Isso é necessário, ele disse suavemente. A SHIELD foi comprometida de uma forma que nenhum aparelho de inteligência jamais o fez. Temos recursos, pessoas e aliados, mas precisamos reconstruir, não apenas para combater a Hydra. O que você vai fazer? Tony disse, chamando a atenção. A próxima vez que alguém tão inteligente quanto eu aparecer e um dos Vingadores não conseguir detê-lo? Ou se o próximo cara que ganhar um relógio como o meu, acrescentei. Não é tão legal? O que vai acontecer? Fury perguntou, inclinando-se para descansar o queixo nos nós dos dedos, seu único olho percorrendo a sala. Quando alguém como Loki aparece novamente e Thor não está por perto para impedi-lo. Mas mais do que isso, quem protegerá aqueles que de repente se deparam com presentes que não conseguem entender? O que você quer dizer? Thomas perguntou, confuso. O mundo está ficando cheio de pessoas como nós, disse Steve. Pessoas com dons, sejam inteligência excepcional, talento em combate, alienígenas como Thor, ou aqueles que receberam presentes devido a circunstâncias fora de seu controle, como Banner. Você quer proteger pessoas assim? Um dos líderes disse com desgosto. Ou assim, maldito lobo. Eu segurei um rosnado. Gente, disse Natasha, atraindo a sala para ela. Essa é a palavra-chave. Eles são pessoas. Não estamos dizendo que não prendemos pessoas que cometem erros. Mas precisamos fazer mais do que apenas catalogar pessoas com habilidades e dizer-lhes para ficarem quietas e não fazerem nada. Precisamos protegê-los daqueles que lhes fariam mal, que os explorariam. Pessoas como Bucky Barnes, disse Tony, me surpreendendo. Ele não olhou em volta quando aqueles de nós que conheciam as implicações mais profundas de suas palavras olharam para ele. Ele simplesmente deixou aquela máscara enigmática mantê-lo escondido. Ou Cal Creel, acrescentei. Pessoas como eu. Sabemos que a Hydra pode fazer lavagem cerebral nas pessoas, que Loki fez isso. Não só ele, disse Coulson. Uma Asgardiana chamada Lorelei apareceu na Terra há algum tempo. Conseguimos detê-la, mas se ela conseguiu controlar alguém com poderes, isso não é mais um motivo para simplesmente impedir pessoas assim? Perguntou o presidente russo. Evitar que eles se tornem um risco? Não quando essa pessoa é inocente, disse Clint. Não acreditamos que as pessoas devam ser punidas pelo crime de serem diferentes. Algumas dessas pessoas querem apenas vidas normais. Algumas vêm de situações difíceis ou vão querer proteger outras. Precisamos ser mais do que apenas o muro entre o mundo que consideramos normal e o mundo que consideramos estranho. Steve se inclinou para frente. Essa linha não existe mais. Ela não existe desde que estive na cidade de Nova York lutando ao lado de um deus nórdico e um homem em um traje de poder contra alienígenas que saíam de um portal. O mundo não é normal, mas podemos ainda protegê-lo. Mantenha os inocentes seguros, não importa de onde eles venham. Agora foi a minha vez. Inclinei-me para frente sobre Fury. Todos olharam para mim, o lobisomem parado enormemente enquanto meus olhos olhavam para o público. E se a Hydra, se alienígenas ou mesmo deuses vierem aqui novamente, tentando nos explorar, governar ou matar, então nós os deteremos. A terra será defendida e todo o nosso povo também. Isso não é uma ameaça, esclareceu Fury, sem se preocupar com o lobo que pairava acima dele. Mas estamos dizendo que acreditamos que precisamos fazer. Juntos podemos proteger este mundo. Mas a SHIELD precisa ser reconstruída para fazer isso. Com todos os danos que a Hydra nos causou, eu olhei em volta. Tínhamos como objetivo o drama, o choque e a admiração para convencer a sala de que estávamos certos. Pelo que parece, funcionou. Algumas pessoas ainda não estavam a bordo. Coulson ainda parecia ter matado seu cachorrinho, embora Fury nos dissesse que tinha algumas ideias sobre isso. O vereador Rockwell inclinou-se para frente. Acho que talvez precisemos conversar sobre isso por mais um momento. Mas pessoalmente, eu concordo, ele ignorou os olhares que alguns na sala lhe deram. Presumo que você tenha uma proposta. Fury recostou-se na cadeira. X mostre a eles o que temos. Claro, senhor, disse o Esvi. Holografias apareceram na frente de todas as pessoas ao redor da mesa, e pude ver dignitários nas telas ao nosso redor recebendo tablets de seus assistentes. O que você vê lá é apenas o esqueleto do que escrevi, disse Fury simplesmente. Espere, isso é real? Presidente Elise disse, levantando os olhos de seu tablet. Você está deixando o cargo de diretor? Todos olharam para Fury. Ele sorriu um sorriso muito azedo e triste. Claro que estou. Não importa o que aconteça, eu serei o culpado por isso. Isso não é verdade, disse Randy, com os olhos suaves por trás dos óculos. Nenhum de nós percebeu ou suspeitou de nada durante anos. Não importa, disse Fury com confiança. Eu era chefe da SHIELD quando foi revelado que a Hydra se infiltrou. E tudo bem. Não me importo de renunciar para que alguém novo assuma as rédeas e não deixarei que meus antecessores sejam culpados por isso. Vou renunciar, ele sorriu. Além disso, gosto da ideia de a história me conhecer como o último diretor da SHIELD. Tem peso. Fury não estava contando toda a história, é claro. Só porque ele não estaria no comando não significava que planejava ficar fora da luta. Mas nenhum daqueles em quem ele confidenciou disse uma palavra, inclusive eu. Tudo fazia parte do plano. Então quem irá substituir você? Perguntou o primeiro-ministro britânico. Isso é o que decidiremos, disse Fury. Tem uma lista de candidatos. Mas primeiro, antes de renunciar, vamos descobrir as novas regras, certo? Contive um gemido quando percebi que teria que ficar de pé por um tempo. Eles conversaram. Mesmo assim, estávamos a caminho. Capítulo 22.
Mais tarde, a reunião ainda estava acontecendo. E por mais tarde, eu quis dizer que saí por volta das 2 horas da manhã, enquanto ele continuava tirando uma soneca, apenas para acordar cerca de 4 horas depois e descobrir que eles ainda estavam conversando. Sem nada para fazer, tomei banho, puxei o cabelo para trás, coloquei meu superconjunto e fui para um dos refeitórios. O porta-aviões tinha 2, um dos quais ainda estava sendo usado como brigue improvisado para Creel e Book, já que suas necessidades especiais significavam que o brigue real não seria suficiente. Davida foi colocada lá com eles. Mais tarde, eu teria que pensar em consertá-lo para que o brigue pudesse conter super-humanos, mas decidi apenas ir buscar um pouco de comida. Quando entrei na sala, todos pararam o que estavam fazendo para olhar para mim. Pisquei com a atenção repentina e acenei. Como tá indo? Um agente da S.H.I.E.L.D. acenou de volta fracamente. Fui entrar na fila de comida. Depois de um momento, as pessoas pararam de olhar para mim, embora ainda olhassem para mim, especialmente para o Omnitrix. A fila se movia muito rapidamente e as pessoas simplesmente pegavam os vários alimentos do café da manhã o mais rápido que podiam no buffet montado. Com um pouco de fome, peguei um bagel, um donut e alguns ovos e com um pouco de nostalgia, fiquei feliz ao ver que alguém tinha feito smoothies, dos quais peguei um de morango. Fui até uma mesa vazia e sentei-me, comendo rapidamente. Quando terminei, peguei outro prato e sentei-me para continuar. Droga, alguém disse enquanto se sentava para se juntar a mim. Você com certeza pode guardá-lo, não pode? Olhei para cima para ver Sam e dei-lhe um sorriso com a boca cheia de bacon de peru. Faz um tempo que não como, cara. O mesmo Sam disse, vestindo sua fantasia assim como eu. Ele pegou meu donut e riu do olhar que dei a ele por isso. Foram alguns dias loucos, hein? Isso é pouco, admiti. É meio estranho não precisar correr para lugar nenhum por um tempo. Sam sorriu com isso. Comemos em silêncio por um tempo, ignorando os olhares que vestíamos com nossas fantasias, Sam com seu jetpack e eu com meu Omnitrix. Na verdade, você também não tem roupas aqui? Perguntei a Sam. Ele assentiu. Sim. E as coisas da S.H.I.E.L.D. que eles tinham simplesmente não parecem certas de alguma forma, com tudo o que está acontecendo. Isso era verdade. De alguma forma, com toda a discussão sobre o que fazer a seguir, usar roupas da S.H.I.E.L.D. parecia estranho. Com licença. Sam e eu olhamos para cima e vimos Fitz e Simons olhando para nós. A dupla britânica estava de pé com suas próprias bandejas, ambos sorrindo nervosamente. Simons, aquele que havia falado, acenou para a mesa vazia. Sou Gemma Simons, trabalho com o agente Coulson. Meu nome é Léo Fitz e trabalho com ela, disse Fitz, nervoso. Bem, quero dizer, nós dois trabalhamos para o agente Coulson, nós apenas. Você se importa se sentarmos com você? Claro, não há problema, eu disse. Se Sam não se importar. Vá em frente, disse Sam. Sorrindo ansiosamente, Fitzsimons sentou-se, Fitz ao meu lado, Simons ao lado de Sam. Sam e eu continuamos a comer. Quando percebemos que eles não estavam comendo, olhamos para a dupla. Fitz estava olhando para o Vingak de Sam e Simons estava olhando para meu Omnitrix. Quando perceberam que haviam sido pegos, Simons riu nervosamente. Sinto muito, disse ela. É que suas armas são tão fascinantes. Sim, eu estava pesquisando seu Vingak, disse Fitz com entusiasmo. E notei que você poderia aumentar a taxa de flexibilidade de rigidez mudando o material para fibra de carbono. Sim, Tony disse algo sobre isso, disse Sam, aparentemente sem saber o que fazer com o entusiasmo de Fitz. Tony Stark disse isso? Fitz perguntou entusiasmado, virando-se para Simons. Você ouviu isso? Sim, você disse a mesma coisa que outro gênio disse, disse Simons com desdém, mas com um sorriso muito afetuoso que Fitz retribuiu. Mas isso, ela apontou para o Omnitrix. O que é isso? Como funciona? Olhei para o Omnitrix, depois para Fitz e Sam. Sam encolheu os ombros. Ei, também estou curioso, cara. Fitz concordou com a cabeça. Bem, tudo bem, peguei meu donut de Sam e dei uma mordida. Engolindo isso, eu estava prestes a falar quando Simons me interrompeu quando viu mais pessoas entrando na sala. Espere, ela disse animadamente. Sky, Trip, aqui. Sam e Fitz também olharam. A dupla se aproximou para se juntar a nós. Trip tinha um largo sorriso no rosto enquanto se sentava, Sky parecendo menos animada. Olhem para vocês dois, sentados com Vingadores de verdade agora. Mais Vingadores de reserva, admiti Sam assentindo. Ainda é muito legal, disse Sky. Ele, qual é o seu nome? Simons me perguntou. Quero dizer, eu sei que eles chamam você de Dial, mas... Na sua pausa inicial, eu respondi. É Marimu. Sim, disse Simons. Ele ia nos contar sobre o relógio. Omnitrix, Sam corrigiu para mim. Ele é muito específico sobre isso. Espere, Sky perguntou. Você é o cara que fez aquele diamante gigante no Triskelion? Quando balancei a cabeça, ela olhou para Sam. Como foi voar através daquela coisa? Uau, espere. Simons disse apressadamente. Quero ouvir sobre o relógio primeiro. Olhei para Sam. Ele sorriu para o olhar perdido no meu rosto. Você primeiro, cara. Suspirando, larguei minha comida e estendi o relógio. Tudo bem. Em primeiro lugar, não sei quem me deu isso ou por que, quero dizer, eu sabia quem, mas explicar a trapaça do professor Paradoxo era muito trabalhoso. Simons parecia desapontado. Mas o relógio imprimiu sua história em mim, eu disse, e Fitzsimons pareceu se animar com isso. Então eu sei quem o criou. Asmodeus, um cientista alienígena. Ele era um famoso designer de armas? Fitz perguntou. Não intencionalmente recostei-me e suspirei tristemente. Então, olhe, Asmodeus era, bem, ele era brilhante. Mais inteligente do que qualquer pessoa em 3 galáxias, e mais criativo ainda por cima. Embora toda a sua espécie, o povo Galvan, fosse naturalmente mais inteligente do que quase qualquer outra espécie, ele tinha uma centelha que nenhum dos demais conseguia igualar. Mas ele tinha algo ainda melhor do que isso. Ele estava apaixonado. Simons, que estava ouvindo com atenção, de repente sorriu suavemente ao ouvir isso.
Fitz olhou para ela e sorriu também. A garota que ele amava também era uma cientista, uma mulher chamada Zenith, e alguém por quem ele se importava profundamente. Um dia, ele saiu com ela e eles viram os planetas se alinharem nos céus. Quando eles se alinharam, Asmodeus ficou inspirado. E se ele pensou consigo mesmo, eu criasse uma arma que pudesse explorar as forças fundamentais do universo. Uma arma movida pela própria existência. O pensamento o consumiu e ele passou todo o seu tempo criando. E foi então que ele criou a Unitrix? Fitz perguntou. Não respondi. Ele criou Ascalon, uma espada. O que? Trip perguntou confuso. Tudo isso serve para uma espada? Elegante, não é? Perguntei. Todo o poder do universo em algo tão pequeno. Zenith tentou avisá-lo enquanto ele o criava, mas ele a ignorou, obcecado em criar sua obra-prima. Então ela foi embora. E ele nunca percebeu. Simons parecia desanimado enquanto Fitz estava pensativo. Asmodeus acabou com Ascalon, e um guerreiro roubou a arma, na esperança de usá-la para impedir uma guerra civil que durou eras entre as muitas facções de seu mundo natal. E quando Asmodeus viu a destruição daquele mundo, viu como sua criação transformou um planeta em um campo de asteroides com um único golpe, ele ficou arrasado. Só então ele percebeu o que havia feito, que havia sacrificado Zenith por nada. Eu estava realmente entrando na história agora. Então Asmodeus escondeu Ascalon e se dedicou às ciências pacíficas. Ele queria se desculpar e começou uma criação que mostraria o quanto ele estava arrependido, esperando que ela visse como ele havia mudado e um dia ela voltaria para ele. O Omnitrix, disse Sky, provavelmente descobrindo aonde isso estava indo. Não é uma arma, na verdade não estendi minha mão. É uma ferramenta destinada à paz. Imagine, ser capaz de caminhar 1 quilômetro com os sapatos de outras espécies. Para entendê-los porque de certa forma, você é eles. Um embaixador que compreendeu todas as pessoas que poderia defendê-las sem julgamento. Mas isso foi apenas parte. Zenith, Simon segurou meu pulso, olhando para o Unitrix. Asmodeus queria provar que aprendeu a lição, para provar que se importava. Romântico, certo? Eu disse sarcasticamente. Em vez disso, Asmodeus falhou. Ele fez uma ferramenta para a paz e alguém viu seu potencial como arma. Sim, disse Fitz com tristeza. Isso se encaixa. Sempre que alguém quer apenas fazer avançar a ciência, outra pessoa vê uma bomba novinha em folha. É por isso que gosto da ideia da própria reestruturação da SHIELD e admiti, puxando gentilmente meu pulso. Existem alienígenas pacíficos por aí, alguns como os Asgardianos. Fazendo alianças com eles, promovendo o sonho de Asmodeus. Fiz um bom trabalho patrulhando a cidade de Nova York e quero fazer isso mais tarde. Mas construir um mundo, e possivelmente além, um lugar melhor também é bom. Ah, isso é uma pergunta. Fitz disse. Você pode se transformar em Asgardianos? Como Thor. Isso seria incrível, disse Sky. Quero dizer, Thor é apenas. Sky suspirou. Tão sonhador. Sky disse Simons, parecendo escandalizada com um rubor no rosto. Não, ela está certa, admiti. Quero dizer, todos nós vimos as fotos e estou confortável o suficiente com minha sexualidade para admitir que Thor é gostoso. Todos nós pensamos sobre isso por um momento. Bem, disse Trip, balançando a cabeça. Agora que você mencionou, vocês dois estavam envolvidos nessa ideia de reconstruir a SHIELD, certo? Quero dizer, vocês estavam envolvidos nisso desde o início? Bem, sim, eu disse. Um dos meus alienígenas até criou o aplicativo Hércules. Fitz e Sky pareceram ficar muito focados em mim de repente. Fitz falou primeiro. Existe alguma chance de o aplicativo cometer um erro? Fitz disse Sky, parecendo triste e frustrada. Não, quero dizer, se cometeu algum erro de cálculo ou descobriu que alguém não era realmente a Hydra, talvez? Eu já estava pegando meu telefone. Coloquei-o sobre a mesa, ativando o aplicativo Hércules. De quem você está perguntando? Grant Ward, disse Fitz hesitante. Abri o arquivo dele. Ok, Grant Ward. Recrutado por John Garret depois que ele foi preso por tentar matar seus pais e irmão mais velho em um incêndio. Hydra é muito detalhado em seu arquivo, então. Suspirei. Eu já sabia o que iria encontrar. Passei meu telefone para Fitz, que olhou para ele desesperadamente. Ele folheou os arquivos, um por um, ignorando o olhar de pena que Simons lhe lançava. Fitz, disse Sky. Não é verdade, disse Fitz com a voz vacilante. Deve haver alguma coisa, certo? Alguma prova. Ele não morreu apenas como traidor, deve haver algum erro, algum motivo. Fitz. Sky gritou. Ward era um traidor, ok. Ele teve o que merecia. A cafeteria congelou. Sky estava respirando pesadamente. Fitz olhou para ela. Depois de um momento, ele jogou meu telefone de volta para mim e se levantou, indo embora muito rapidamente. Simons foi atrás dela, mas Trip colocou a mão em seu ombro. Dê-lhe tempo, garota, ele disse suavemente. Sky gemeu, colocando o rosto nas mãos. Eu não deveria ter feito isso. Não se preocupe com isso, disse Trip. Estamos todos lidando com traição hoje. Olhando em volta, pude ver que ele estava certo. Nenhum dos agentes da SHIELD que nos rodeavam parecia confuso. Apenas compreensão. Então, eu disse. Talvez devêssemos nos encontrar mais tarde. Perguntei. Eu sei que Tony queria conversar comigo sobre algo. Convide Fitz, podemos todos sair. Eu não, Trip disse facilmente. Vou me encontrar com um amigo. Vou tentar fazer com que Fitz venha, disse Simons. Eu sei que ele ficará animado. E eu irei também, disse Sky. Talvez eu possa me desculpar então? Eu não sugiro isso, disse Sam. Coisas assim. Leva tempo, não desculpas. Talvez converse com ele sobre isso, mas o fato é que você estava certo. Bem, talvez peça desculpas por gritar, corrigiu Trip. Mas sim, dê-lhe tempo. Você ainda deveria passar, acrescentei. Aparentemente deveríamos estar fazendo algo importante, embora ele tenha dito que nos encontraríamos no ônibus. Capítulo 23. Acabei me arrependendo de tê-los convidado quando percebi o que era algo importante. Seu verdadeiro filho da puta, Tony friamente.
Stark, Coulson disse serenamente, tentando acalmá-lo. Não comece com isso. Você não poderia enviar uma mensagem de texto, um e-mail, um sinal luminoso, disse Tony, ficando na cara de Coulson. Eu chorei por você, Coulson. Eu realmente me senti mal. E eu agradeço isso, disse Coulson de volta. Mas não éramos exatamente amigos, Tony. Éramos aliados, ocasionalmente, quando você não estava me trancando do lado de fora da torre para evitar minhas visitas, ou pregando uma peça em mim como se estivéssemos no ensino médio. É assim que trato meus amigos. Tony disse, parecendo ofendido. Rodney nunca reclamou. Ele reclamava o tempo todo. Coulson gritou de volta. O que, você o espionou também? Tony zombou. Novo flash, Tony. Eu sou um espião. Enquanto os dois discutiam um com o outro dentro do laboratório do ônibus, olhei em volta. O ônibus era um avião muito legal. A porta do cabide estava baixada para deixar a luz do sol entrar, permitindo-me vê-lo em toda a sua glória. Um lindo conversível vermelho estava estacionado do lado direito da porta, todo de linhas elegantes e bancos de couro, uma beleza de tempos antigos. No lado esquerdo da porta havia um grande SUV preto. Algumas escadas levam a outro andar, enquanto um conjunto de painéis de vidro separava o compartimento de carga do laboratório forense e de pesquisa onde estávamos. Sky, Fitzsimmons, Melinda Mai, Clint e Natasha assistiram aos fogos de artifício ao meu lado. Eu aprendi com Natasha. Quanto tempo isso vai durar? Eu sussurrei. Só estou me perguntando por que estamos aqui, ela sussurrou de volta. Ele disse que isso era importante. Bem, você conhece Tony, disse Clint. Ele gosta de público. Rainha do drama? Melinda perguntou. Clint e Natasha assentiram. É por isso que você nunca deve conhecer seus heróis, disse Fitz com tristeza, recebendo um tapinha nas costas de um simpático Simmons. Tenho trabalhado para mim até agora, eu disse. Clint e Natasha sorriram para mim, e eu só pude encolher os ombros impotente. Uma vez. Fanboy. Tony disse de alguma forma cortando perfeitamente meu pensamento e completando-o ao mesmo tempo. Venha conhecer o agente. Aparentemente o apelido que Tony deu a Coulson era agente. Com um pouco de confusão com o quão casual Tony estava agindo de repente, dei um passo à frente, os outros vindo junto. Agente, isso é. Diz que disse Coulson, estendendo a mão para apertar. Tony interrompeu nosso aperto de mão quando fui cumprimentar Coulson. Não me interrompa. Esse é o fanboy. Ele faz coisas legais e vira coisas gigantes, mas seu guarda-roupa precisa de melhorias. Natasha, minha figurinista, ergueu uma sobrancelha ofendida. Ok, quem você tem? Tony perguntou. Coulson, claramente acostumado com Tony, acenou para seu próprio time. Melinda Mai, a piloto do ônibus e uma das melhores artistas marciais que já conheci. Encantado, disse Tony. Eu não estou, Melinda respondeu friamente. Tony sorriu com isso. Coulson continuou. Esta é Sky, uma hacker habilidosa e alguém que está treinando para ser agente da S.H.I.E.L.D. Meio inútil agora, Sky admitiu, olhando para Tony com um pouco de admiração. Acabei de receber o distintivo também. Fique com ele, disse Natasha. Lembrança. Além disso, os fãs de história adoram coisas assim. Você ainda vende equipamentos militares russos antigos? Clint perguntou. Natasha sorriu, e Melinda me surpreendeu, assim como sua equipe, rindo um pouco. Melinda sorriu para eles. Você tinha que estar lá, foi tudo o que ela disse. Tudo bem, ouvirei essa história mais tarde, disse Tony, ignorando os olhares que os super-espiões lhe deram. E o casal? O que? Fitz disse, surpreso. Ah, não estamos. Não somos um casal, disse Simmons rapidamente. Sim, apenas amigos. Perto há anos. Mas não um casal. Tony olhou entre eles e depois para Coulson. E Rose e Raquel fazem o que na sua equipe? Eu pisquei. Espere, Tony sabia quem eles eram. Por que ele estava fingindo o contrário? Coulson suspirou antes de gesticular. Ash é Leopold Fitz. Fitz é meu engenheiro, especialista em armas e tecnologia. E está é Gemma Simmons, minha bioquímica, especializada em ciências biológicas. Olá, disse Fitz, acenando um pouco fracamente. Tony olhou para os dois por um momento. Jarvis, traga isso à tona. Um holograma apareceu atrás, pairando sobre uma mesa. Fitzsimmons apontou para ele. Como você? Eu sou Tony Stark, disse Tony em resposta, caminhando até a mesa. Não gosto que você mexa no meu avião, disse Coulson, aborrecido. E não gosto de desperdiçar dinheiro com flores, mas fiz isso no seu funeral, Tony respondeu. Como você evita bater nele? Melinda perguntou a Natasha e Clint. Pratique principalmente, disse Natasha com um sorriso malicioso. Eu não resisto ao impulso, honestamente o mantenho honesto, afirmou Clint com orgulho, afastando-se do caminho quando Tony jogou uma caneta nele. Então, vocês fizeram isso? Tony perguntou, apontando para o holograma, que era uma imagem azul flutuante de uma arma em forma de rifle de precisão. Vejo que você restaurou os dados, disse Fitz a Sky. Coulson me disse para fazer isso, reclamou Sky. Fitz suspirou. Sim, eu fiz isso. É brilhante, disse Tony. Fitz pescou, surpreso. Você acha que as armas Night Knight são brilhantes? Inferno, sim, Roz, disse Tony. A propósito, um nome legal para isso. Ah, respondeu Fitz. Bem, eles estão chamando isso de ser agora. Não, Tony disse com desdém. Arma noite, ele se virou para olhar o holograma. Uma arma que dispara uma bala de dendrotoxina, nocauteando as pessoas assim rapidamente e sem efeitos colaterais? Vocês dois conseguiram, certo? Sim, Simmons disse rapidamente. Sim, nós fizemos, você vê, a maneira como projetamos foi. E de repente ela não estava mais falando com palavras que eu pudesse entender. Fitz imediatamente se juntou a nós e Tony respondeu. Fitzsimmons deu a volta na mesa e mostrou-lhe uma seção do holograma, os dois tão sincronizados que foi incrível. Igualmente incrível foi como Tony parecia vibrar com eles, acompanhando seus pensamentos e respondendo a eles. Bem, disse Coulson. Suponho que eles vão ficar nisso por um tempo, ele olhou para nós. Suponho que posso lhe mostrar o avião agora. Ainda não, disse Tony de repente. Ele se aproximou para olhar Coulson nos olhos.
Ainda tenho mais a dizer para você. Coulson e Tony se entreolharam por mais um momento. Depois de um tempo, Coulson assentiu e caminhou em direção a uma sala dos fundos, seguido por Tony. Simons disse nervosamente. Devemos ir com eles? A porta bateu atrás de Tony. Aparentemente não, disse Fitz. Melinda olhou para Clint e Natasha. Ambos balançaram a cabeça e Melinda assentiu. Aparentemente os espiões tinham sua própria linguagem corporal. Bem, suponho que temos algum tempo, disse Simons. Sim, Fitz olhou para mim. Podemos escanear seu Omnitrix? Talvez abri-lo e estudá-lo? Por favor? Simons perguntou de forma fofa. Eu prometo, não vamos quebrar. Quão invasivos serão os exames? E preciso retirá-los? Eu hesitei. Além disso, quais são as chances de você ativar algo que vai explodir todos nós? Simons e Fitz riram com desdém. Ah não, somos muito bons em estudar tecnologia alienígena. Acho que ficaremos bem. Eu pensei sobre isso. Afinal, o Omnitrix tinha uma autodestruição universal. Que eu estava com muito medo de ativar, já que era um dos idiotas que viviam no universo. Que tal eu te contar como funciona? Eles não pareciam nada satisfeitos com isso. Antes que eles pudessem dizer qualquer coisa, falei novamente. Além disso, apenas digitaliza. Sem tocar em botões ou desmontá-lo. Sem colocar lasers nele. Acho que você está sendo um insulto, disse Fitz com uma carranca. Lembra o quão inteligente eu disse que as múteas era? Essa coisa torna a maioria das outras tecnologias alienígenas, talvez todas elas, obsoletas. Eu sei que é um insulto, mas é a verdade. Vocês são homens das cavernas muito inteligentes estudando um supercomputador, admiti. De propriedade de um homem das cavernas muito burro. Estamos todos lidando com uma tecnologia tão avançada que só posso me transformar em 10 dos mais de 1 milhão de alienígenas nela. Não vamos desafiar o destino. Todos olharam para o relógio. Fitz finalmente suspirou. Ok, bem, apenas exames. E você vai nos contar sobre isso? Assentindo, comecei a falar. Tony Stark, gênio, bilionário, playboy, filantropo. Tony ficou com Coulson no espaço apertado da sala e olhou para Coulson. Em toda a sua vida, ele raramente esteve tão irritado. O mais próximo foi quando Obadiah Stane revelou que estava vendendo armas para terroristas, o que se baseou firmemente na descoberta de que seus pais haviam sido assassinados. Tony, por que você está? Você era meu amigo, disse Tony de repente. Quer dizer, eu sei que não sou amigável. Mas Pepper chorou quando descobriu que você morreu. Ela e sua namorada ainda falam sobre você. Tony balançou a cabeça. Ela sabe que você está vivo? Coulson parou. Não, ela não quer. Seu idiota absoluto. Tony, eu realmente morri. Eu não estava fingindo. Meu coração parou. Minha função cerebral desapareceu. Caramba, ainda estamos tentando entender como fui trazido de volta. Sim, eu sei. Dial trouxe os arquivos para mim, disse o bilionário, Coulson parando surpreso. Eu não me importo. Você voltou à vida. Você teve meses para conversar com um de nós, seu idiota. Eles se encararam. Finalmente Coulson suspirou e encostou-se na parede atrás dele. Você está certo. Eu deveria ter avisado as pessoas. Não o mundo inteiro, mas as pessoas, ele admitiu. Sinto muito, Tony. Tony balançou a cabeça. Não está bom o suficiente. O que? Coulson disse finalmente irritado. Quero que aqueles 3 lá fora trabalhem comigo. Coulson piscou surpreso. Você quer o quê? Sky, Rose e Raquel. Eu não me importo se eles trabalham para, seja lá qual for esse novo clube que Fury e Steve estão construindo ao mesmo tempo. Mas eu li os arquivos da equipe. As coisas que eles fizeram, invadindo a SHIELD com um laptop, criando um contrassoro para a fórmula Centipede, curando um vírus Chitauri, eles podem fazer muito mais sob meu comando do que com a SHIELD. Quero trabalhar com eles. É isso que quero em troca. Tony, você percebe que Sky e Fitzsimons fazem suas próprias escolhas, disse Coulson. Então deixe-me perguntar a eles, disse Tony. Leve-os para meus laboratórios e mostre o que posso fazer por eles. Espere, toda essa raiva foi porque você queria meus especialistas emprestados? Coulson perguntou. Tony encolheu os ombros. No começo não. Ainda estou chateado com você. Mas estou planejando algo. Algo grande. Tenho Dial a bordo. E Bruce. Mas vi o que sua equipe pode fazer, e acho que eles podem fazer ainda mais. Eu deveria estar preocupado? Coulson perguntou. Na verdade não, Tony cruzou os braços. Mas você me deve mais do que sinto muito ponto. Eles não são mercadorias para eu negociar, Stark. Não estou dizendo que são, Coulson. Só estou dizendo que acho que eles podem fazer algo muito bom comigo. Mas sei que eles são seu time, então estou pedindo permissão. Tony sorriu. Mas como eu disse, você pelo menos me deve. Como eu disse, eles não precisam da minha permissão, disse Coulson. Inferno, eu nem tenho certeza se terei um emprego depois que Fury terminar. Mas deixe-o saber que qualquer que seja sua escolha, eles ainda terão um lugar em qualquer equipe em que eu acabe. Ou não. Tony assentiu. Agora, vamos conversar sobre as outras coisas que você me deve. Coulson revirou os olhos. Capítulo 24. Mahmoud Shahed, descagem. Fitz passou um dispositivo em meu pulso enquanto Simons e Sky observavam. Mai, Clint e Natasha tinham subido para conversar sobre assuntos de espionagem, eu imaginei. Então sim, eu disse. O fluxo Codon é o que permite ao Omnitrix fazer seu trabalho. Toda a informação genética que o Omnitrix pode acessar existe nesse fluxo. Bem, disse Fitz. Está emitindo algumas leituras muito estranhas. Se isso significa acessar outra dimensão de poder, isso explicaria. Você pode se transformar em um alienígena? Simons perguntou. Isso pode nos dar novas leituras. Eu pisquei. Sim, ok, pensei sobre isso, então bati no relógio. Em segundos eu me tornaria diamante com meu orgulhoso grito de guerra. Engraçado, por algum motivo eu estava realmente começando a preferir Diamondiad a Blitzwolfer. Estranho, mas eu aceitei. Uau, Sky disse suavemente, olhando para mim. Você é grande e brilhante. Sim, eu ouço muito isso, eu disse.
Oh meu Deus, disse Simons, aproximando-se para olhar para mim enquanto Fitz olhava. E isso significa que seu DNA também mudou? Sim, eu disse. Eu me pergunto. Fitz se moveu. Posso sentir algum tipo de energia vinda de você? Levantei a palma da mão para cima e fiz um cristal brotar dela. Fitz olhou para o scanner e depois para o cristal que eu havia gerado. E essa energia fez o cristal crescer, acho. Isso contém seu DNA? Simons perguntou. É muito bonito. Soltei o cristal e coloquei-o sobre a mesa. Sky se afastou nervosamente. Não há chance de você ter alguma doença ou algo assim, não é? Sky perguntou. Quero dizer, a última vez que interagimos com uma coisa alienígena carregando um vírus. Simons olhou para o cristal que eu criei com medo repentino quando percebeu o que Sky estava insinuando. Fitz se afastando ainda mais de mim. Eu não me preocuparia, eu disse simplesmente. Estou me transformando em alienígenas há semanas sem que ninguém fique doente. Além disso, estou mais preocupado com a possibilidade de minha forma humana ficar doente. Uma semana eu peguei resfriado e Fogo Fato não conseguiu controlar seus poderes. Realmente. Simons disse, aproximando-se do cristal. Então a saúde da sua forma humana tem algum efeito sobre os alienígenas? Você pode se transformar em outro? Fitz perguntou educadamente. Por alguma razão, não consigo entender algumas dessas leituras. Talvez eu possa ajudar com isso, na verdade. Eu disse, tocando no Omnitrix. Atualizar. Inclinei-me para frente e olhei para o scanner Fitz. Uau, o que? Fitz surtou e me largou, dando um passo para trás. Soltei um sinal sonoro alto quando meu pequeno corpo caiu no chão. Deixei crescer pernas na parte inferior do meu corpo oblongo e me levantei, olhando em volta enquanto piscava com um olho feito na porta do scanner. Sentindo-me um pouco dramático, criei braços e acenei para os três. Ele é tão fofo. Simon chorou feliz. Sim, ainda sou um homem de 27 anos, eu a lembrei com meus circuitos verdes brilhando a cada palavra. Uau, Sky se abaixou para olhar para mim. Qual é a sensação? Quero dizer, misturar com tecnologia. Como reinstalar seu terceiro pulmão, eu disse, piscando confusamente. Espere um segundo. Acho que posso melhorar o scanner. Você quer dizer que pode melhorar a tecnologia permanentemente? Fitz perguntou. Sim, mas não pareço ser tão bom nisso, admiti. Alguns dos meus alienígenas combinam melhor com a minha personalidade do que outros. Mas aqui levantei-me e separei-me do scanner, tornando-me um monstro gosmento nanite gigante mais uma vez e passando o scanner para Fitz, que olhou para ele. Tente agora. Fitz ligou e pareceu surpreso com o que estava vendo. Gemma, olhe essas leituras. Eu sei, disse Simons com entusiasmo, olhando para o computador que estava recebendo os scanners. Só então Tony e Coulson voltaram para a sala. Eu me transformei em minha forma humana quando eles se juntaram a nós. Fitz, Simons, Tony gostaria de falar com vocês, disse Coulson, olhando em volta. Onde está Maio? Mai subiu com a viúva negra e o gavião arqueiro, disse Sky com um sorriso. Sério, quão legal é essa frase? Fanjiro, Tony tossiu. Quando Sky olhou para ele, ele sorriu. Desculpe, minha tosse me interrompeu. Chamei você de Fanjiro. Vamos nos juntar a eles, disse Coulson, guiando Sky e eu para longe. Sorrindo, todos subimos enquanto Tony e Fitzsimons continuavam a falar sobre ciência em ritmo acelerado. Como é? Sky me perguntou mais tarde. Estávamos sentados no nível superior do avião, descansando em assentos macios ao redor de uma mesa. Coulson, Mai, Clint e Natasha estavam sentados um pouco longe de nós, brincando e relembrando, o que deixou Sky e eu conversando. Mas cara, o ônibus era realmente um avião legal. Para algo de propriedade da Shield, eu estava com inveja de todas as cadeiras macias, do bar e de todas as outras comodidades. Como é? Eu perguntei, tomando meu suco de laranja. Ah, vamos lá, disse Sky, parecendo animada. Transformando-se em alienígenas. Qual é a sensação? Eu sorri para ela. Oh cara, é uma explosão total. Quero dizer, é estranho. Alguns dos meus alienígenas são simplesmente loucos. Mas alguns deles. Pensei na incrível força e poder de Diamante, voando como Astrodáctilo, zunindo pela cidade em um borrão como Fast Track. Não há nada igual no mundo. Sabendo que a qualquer segundo, eu poderia simplesmente bater no pulso e ter alguns minutos para fazer coisas que ninguém mais consegue. Cara, Sky se recostou, olhando para o Unitrix com um sorriso. Isso parece muito divertido. Você não tem ideia, admiti. Ok, agora você está esfregando. Só um pouquinho, eu disse com um sorriso quando ela retornou. Você já pensou em deixar outras pessoas experimentarem isso? Ela perguntou. Dei de ombros. O tempo todo. Às vezes como uma estratégia possível, às vezes apenas para deixar alguém tentar. Você não pode tirar isso? Eu posso, eu disse. Mas ninguém mais pode. Depois de colocado, sou o único que pode usá-lo. Posso tentar? Sky perguntou. Eu zombei. De jeito nenhum. Este é o meu relógio alienígena super incrível. Mesquinho, Sky brincou. Balancei a cabeça levemente, observando enquanto ela bebia lentamente o álcool marrom em seu copo. Ela não me pareceu alguém que bebia com frequência, mas aparentemente ela precisava disso. Olhei para o grupo de super espiões. Coulson e Mai estavam bebendo a mesma bebida alcoólica que Sky. Mai parecia tensa, a mulher asiática mais velha participando da conversa apenas no sentido de que estava sentada perto dela. Coulson estava falando, mas não parecia real, de alguma forma, como se ele estivesse cumprindo o papel. Sky era da mesma maneira. Como se ela estivesse tentando se distrair e falhando desesperadamente. Bem, atire. Eu tinha uma distração que poucos no mundo conseguiam igualar. Levantei-me e estendi a mão para Sky. Ei, você quer ver algo legal? Ela piscou para mim. O quê? Algo legal? Isso realmente colocou as coisas em perspectiva para mim, e acho que você vai gostar. É verdade que todo ser humano na Terra iria gostar, mas, quero dizer, podemos ao menos sair? Ela perguntou, ainda segurando minha mão e levantando-se enquanto eu a puxava. Ignorei os olhares confusos que recebi dos super espiões.
Se alguém tentar me impedir, tentarei destravar o Way-Big e jogá-lo no horizonte, eu disse, indo em direção ao cabide. Você não tem um alienígena chamado assim. Ela disse rindo. Isso é tão idiota. Sim, bem, se você ouvisse, você entenderia. Parei por um momento para me sentir ofendido em nome de Ben. Gostei dos nomes dos alienígenas. Descemos as escadas e vi Tony, Fitz e Simons ainda discutindo as coisas em ritmo acelerado, agora olhando para o scanner que eu havia modificado. Ei pessoal! Os três olharam para mim. Sky e eu estamos roubando um Kinjé. Sky me deu um olhar surpreso. Quer vir? O quê? Fitz disse, chocado. Claro que sim. Tony disse, encantado. Absolutamente não. Simons disse ao mesmo tempo, horrorizado com a ideia de uma forma que me fez sorrir um pouco mais. Hermione Granger teria adorado Simons. Sim, disse Sky, soltando minha mão. Eu não tenho tanta certeza sobre. Ei, Fury, eu disse no link de comunicação do Onitrix. X, conecte-o aos alto-falantes. Claro, senhor, disse X, disse Fury, irritado. É melhor que seja rápido. Estou roubando um Kinjé com Tony e algumas pessoas do Coulson, eu disse simplesmente. Fury suspirou de aborrecimento, mas realmente não pareceu se importar. Bem, estávamos pensando em redistribuir alguns dos nossos recursos. Claro, é seu. O que? Dial, posso suspeitar de você, mas também estou grato, Fury disse simplesmente. Você foi essencial para economizar recursos da SHIELD e especialmente pessoal. Muitos do meu pessoal estão vivos por sua causa e dos Vingadores agora. Você mais do que ganhou um Kinjé. Então vá em frente, escolha um e peça a X para me dizer qual você pegou. Voe com segurança. Com isso Fury desligou, deixando todos nós em estado de choque. Quer dizer, eu tinha um Kinjé agora. Puta merda. Espere, Fury fez isso só para mexer comigo? Ou ele estava sinceramente grato, apesar de todas as suas suspeitas? Tanto faz, eu tinha um Kinjé. Parece que você tem um Kinjé agora, disse Tony, de alguma forma lendo minha mente e saindo correndo do laboratório. Então, para onde estamos indo? O que está acontecendo? Alguém disse lá em cima. Olhei para cima e vi Clint encostado no corrimão acima, olhando para nós. Fury me disse para ir tomar conta de você, e que ele te deu um Kinjé. Ele estava brincando? Eu sabia que ele não poderia simplesmente nos deixar ficar com isso, Tony gemeu de aborrecimento, mas eu apenas sorri, sentindo-me um pouco tonto e confuso, tudo ao mesmo tempo. Sim, dá para acreditar. Quero dizer, que diabo, certo? Venha conosco. O que exatamente deixou você tão animado? Clint perguntou curioso, contornando as escadas para simplesmente pular o corrimão. Sim, sério, Sky perguntou, parecendo um pouco estranha. Tudo bem, eu disse, levantando as mãos. Ontem vi algo incrível, algo tão lindo que me deixou sem fôlego. Droga, você acabou de conhecê-la, disse Tony, olhando entre Sky e eu. É verdade, não culpo você, mas... Sky sorriu para Tony. Isso é um impulso para o ego para mim. Vocês todos podem vir? Perguntei, olhando para Fitzsimons que ainda parecia hesitante. Olha, eu prometo, vai ser incrível. Momentos depois, fui fundido com o Kinjé novamente, os incríveis poderes do upgrade sendo colocados em uso. Meu Kinjé. Sério, eu adorei Fury. Apesar de todas as suas suspeitas, me presentear com o Kinjé em troca de salvar a SHIELD fez dele meu herói. A partir de então eu voei para o espaço mais uma vez. Desta vez, tornei a parte inferior da aeronave transparente para mostrar o mundo abaixo. Cara, disse Clint lentamente, sentando-se no chão transparente e olhando para a terra. Ela é realmente linda. Fitzsimons, Sky e Tony estavam olhando para a mesma vista, enquanto eu usava minha câmera e sensores para fazer o mesmo. Estávamos flutuando sobre a costa leste agora. A costa leste dos Estados Unidos. Não acredito que estamos realmente assistindo isso, Sky disse suavemente. É tão lindo, disse Simons alegremente. Veja como as nuvens estão se formando ao norte. Você acha, possivelmente respondeu Fitz. Mas é claro, sim, isso pode acontecer, concordou Simons. Para minha surpresa, Tony interrompeu de repente. Acho que não. Veja, os ventos estão claramente quebrando as nuvens à medida que vão para o sul. Fitzsimons ficou olhando por um momento antes de assentir simultaneamente. Assim, está certo, disse Simons. Deus, há 3 deles, disse Sky, parecendo mais feliz do que irritado. Mesmo assim, é muito bonito. Fitz balançou a cabeça. Isso é inacreditável. Quero dizer, estamos no espaço. Eu sei. Simons riu. A Terra é pequena, disse Tony, soando muito diferente do seu eu habitual. Quero dizer, obviamente não é pequeno, mas, não eu interrompi. Ela é pequena. Linda então. Eu não disse mais nada. Até que você esteja lá em cima, observando a casa girar abaixo de você entre a beleza das estrelas, a Terra nunca parece real como conceito. Você pode saber intelectualmente que vive num pedacinho do universo, numa parte muito maior dele. Mas é somente quando você a vê em toda a sua glória que o conceito realmente atinge você. Flutuamos lá por um tempo antes de Clint suspirar, olhando para o sol. Isso é muito louco, cara. Quão rápido você é assim? Não é rápido na velocidade da luz, admiti. Mas me dê um tempo. Eu acho que posso melhorar as coisas. Não apenas atualizá-las temporariamente, mas permanentemente. Que fascinante, disse Simons, olhando para o interior preto e verde do navio. E você disse que é uma espécie feita de nanites? Foi assim que você melhorou o scanner no laboratório? Sim, eu disse através dos alto-falantes internos do Kinjets. Bem, os alto-falantes que eu fiz. E quanto você pode mudar? Fitz perguntou. Como é? Não posso explicar isso de muitas maneiras, mas o upgrade é realmente muito versátil. Aqui levantei um pódio na frente de Sky, que piscou quando abriu no topo para revelar um teclado e uma tela. Dê uma olhada. Eu posso fazer computadores. Seus nanites podem ser replicados? Simons perguntou. Tenho teoria sobre isso, disse Tony.
Vocês estão realmente arruinando a experiência, observou Clint, olhando enquanto Sky começava a digitar no computador que eu havia feito para ela com grande entusiasmo. Pude senti-la enviando uma mensagem para Coulson, que não respondeu. Bem, a experiência vai acabar daqui a pouco, admiti, um bip vermelho familiar vindo do símbolo do Omnitrix. Clint e Tony congelaram. Sky e Fitzsimmons olharam para eles, entendendo que algo estava errado. Ah, disse Tony. Essas coisas são herméticas, certo? Clint parecia não saber. Com um bip final, apareci na traseira do Kinja em forma humana. O piso transparente tornou-se novamente de metal preto. Mais importante ainda, a gravidade artificial que eu estava criando desapareceu, deixando todos nós começarmos a flutuar. Era hermético, mas eu deixei ainda mais, admiti, girando no ar para olhar para todos. O tempo como Goop me deixou bem adaptado para flutuar. O Kinja não é exatamente uma nave espacial, mas nos levará para casa e os motores deverão estar muito mais rápidos agora. Oh, graças a Deus, disse Fitz com um suspiro, flutuando para se agarrar ao assento para poder se amarrar. Clint levantou-se, puxando sua forma flutuante para a cabine. Sério, o que há com o tempo aleatório daquela coisa? Acho que ficamos aqui por cerca de 12 minutos desta vez. Pode ser algum tipo de segurança. Fitz gritou para frente enquanto Clint se sentava. O gavião arqueiro, senhor. Me chame de Clint. Fitz sorriu com isso. Hoje foi estranho, disse Sky, olhando para mim quando me sentei. Sério, estou saindo com 3 Vingadores no espaço. Com licença, Tony disse, sorrindo. 2 Vingadores. Fanboy aqui é um membro reserva, na melhor das hipóteses. Eu posso chutar a bunda de qualquer outro Vingador na forma certa, murmurei. Tony sorriu, sem discordar. Fanboy? Sky perguntou enquanto Clint virava a nave em direção à Terra. Ah, você não sabia? Tony perguntou, parecendo travesso. Eu sou o Vingador favorito dele. Você pronunciou Viúva Negra incorretamente e eu disse. Lembro-me claramente de dizer. Viúva Negra é meu Vingador favorito. Todo esse couro realmente faz isso por você, hein? Sky me perguntou. Ela sorriu com o olhar traído que eu dei a ela. Então, de volta ao encontro. Clint perguntou, voando para baixo. Ei, Jarvis? Tony perguntou. Eles ainda estão falando sobre... O que foi? Leis de fronteiras internacionais, senhor, disse Jarvis. Deus, por favor, mantenha-me longe da política, disse Tony, uma declaração irônica do homem cujo envolvimento com isso nos quadrinhos causou uma guerra civil. Sim, não vamos. Ei, vamos para minha casa. Quero mostrar a vocês os laboratórios. Espere na Torre Stark? Fitz perguntou. Agora é a Torre dos Vingadores, respondeu Clint do assento do piloto. Cale-se, Legolas, estou falando. Tony jogou algo em Clint, que facilmente se esquivou. O que você me diz? Rose e Raquel querem ver meus brinquedos. A dupla parecia brilhar de felicidade. Oh sim, nós gostaríamos muito se não for muito problema. E você, Fanjiro? Tony perguntou a Sky. Claro, ela disse alegremente, não se incomodando com o nome. Mantenha os bons tempos rolando. Escondi um sorriso. Talvez eles tivessem que enfrentar isso mais tarde. Mas por enquanto consegui distrair os 3. E isso foi bom o suficiente. Legal, vou apresentar você ao Bruce. Bruce Banner. Fitzsimmons gritou em uníssono. Capítulo 25. Que honra, senhor, disse Simmons, apertando com entusiasmo a mão do homem à sua frente. Ah, sim, disse Fitz, pressionando também para um aperto de mão. Você é tão brilhante. Sua tese sobre física da radiação. E nas ramificações biológicas, nas formas como isso poderia melhorar a medicina. Simmons continuou. Mudou nossas vidas. Fitz terminou, acenando com ênfase. Seus trabalhos ainda são ensinados na Shield Academy. Fitz pareceu perceber alguma coisa. Bem, foram ensinados, suponho. O homem olhou entre eles, parecendo confuso, mas satisfeito. Bem, obrigado. É sempre bom ser mais conhecido pelo meu trabalho do que, você sabe. Bruce não pôde deixar de parecer triste por um momento. Seriamente? Tony perguntou, irritado. Por que eles não foram assim comigo? Porque você é um cientista bilionário e Bruce é um cientista comum, acrescentou Clint. Você não é tão elegante. Eu sou elegante, disse Tony, fingindo que estava magoado com isso. Se ajudar, ainda gosto de você, disse Sky, sorrindo. Tony olhou entre eles, irritado. Sério, não recebo tanto respeito quanto mereço. Eu os ignorei para dar uma boa olhada em Bruce Banner, o incrível Hulk. Sério, o maldito Hulk. Tão legal. É verdade que ele não era um monstro da raiva no momento, mas também não era um estereótipo que as pessoas supõem que a maioria dos cientistas fosse. Na verdade, ele era muito bem constituído, provavelmente um subproduto de ter fugido do exército dos Estados Unidos por tanto tempo, com cabelo preto encaracolado e uma barba que estava ficando um pouco grisalha. Ele usava um suéter simples e calça jeans e parecia nervoso, mas feliz em falar com Fitzsimmons. Eu olhei em volta. Droga, você realmente se esforçou para fazer este lugar, eu disse a Tony. Ele sorriu, olhando ao redor. Gostou? Eu queria que tivesse todos os recursos. Eu poderia me acostumar com isso, disse Sky. A sala da torre em que estávamos era enorme. O tipo de lugar com tantos zeros na etiqueta de preço que me faria desmaiar só de pensar em gastar tanto. Tinha um bar chique em um lado da sala, azulejos pretos no chão por toda parte, sofás de couro macio e um segundo andar visível do primeiro. O lugar parecia uma boate. Fui até uma janela próxima e olhei para a cidade de Nova York. Tony e Sky me seguiram. Clint optou por subir para poder ver tudo. Excelente vista, certo? Tony perguntou casualmente. Sim, Sky olhou para os prédios e ruas da cidade. Acho que posso ver minha cafeteria favorita bem ali. Esse é meu antigo armazém, eu acho. Apontei para a cidade. Eu estava agachado ali. Sinto falta daquele armazém. Tony bufou.
Sim, bem, você subiu no mundo, trocadilho totalmente intencional, então não derrame lágrimas por causa disso. Sky. Simons gritou, chamando a atenção de seus amigos. Venha ver isso. Ela nos lançou um olhar de desculpas antes de se juntar aos amigos. Ao fazê-lo, Tony olhou para mim. O que você acha? É legal. A propósito, obrigado pelo convite. Não foi tão espontâneo quanto parecia, admitiu Tony. Coulson queria que sua equipe se divertisse. Você decidir roubar um Kinji apenas tornou tudo mais fácil. Olhei para Tony, surpreso. Ele encolheu os ombros. Eu sempre planejei levar você, Rose e Raquel comigo. E eu sei que Fury estava tentando encontrar uma maneira de mostrar algum apreço por você. Fury não é exatamente arco-íris e sol, mas ele sabe ser legal mesmo quando está um idiota paranoico. E Coulson? Perguntei. Ele estava envolvido nisso? Ele me deu permissão para falar com eles, admitiu Tony. Mas sou eu quem tem que convencê-los de que trabalhar com Bruce, você e eu é uma boa ideia. Tony, eu disse, subitamente desconfiado. O que você está planejando? Mesmo que a SHIELD esteja se reconstruindo, mesmo com os Vingadores, podemos não ser suficientes, disse Tony. Quero fazer algo que nos ajude a proteger as pessoas. Algo que possa impedir as ameaças antes que elas comecem. Para evitar que qualquer coisa do espaço se aproxime de nós sem ser examinada. Pensei em Ben 10, nos encanadores e na vez em que uma espécie de sapo atacou. Eles tiveram que resolver algo para fazer isso, se bem me lembro. Inferno, o enredo do terceiro filme Men in Black não foi baseado em algo assim? E havia os canhões Mac do Halo, grandes canhões que podiam destruir uma nave em pedaços que ficassem em órbita. Além disso, já era hora de fazer algo para evitar que pessoas como da vida me controlassem novamente. Tenho algumas ideias sobre isso, disse a Tony. Sim, bem, espero que seu carinha ruivo possa fazê-los, disse Tony. A propósito, quero testar você com uma coisa. Primeiro, Tony colocou a mão no meu ombro e me guiou até os outros. Quando nos juntamos a eles, Bruce estava ouvindo Simons falar com entusiasmo sobre algo. À medida que nos aproximamos, meu Omnitrix apitou me surpreendendo, mas quando olhei para ele, o relógio estava normal. Perguntando-me por que isso aconteceu, concentrei-me em Bruce, que parecia surpreso. Uma doença que pode se espalhar através de choque eletromagnético? Bruce perguntou a ela. Quando Simons assentiu, ele sorriu. Isso é fascinante. Quero dizer, perigoso, mas se você pudesse usar esse sistema para transferir curas. Conseguimos suspender a cura em uma solução mineral que poderia afetá-la com o choque elétrico, disse Fitz. Mas não conseguimos descobrir se outras curas poderiam ser espalhadas dessa forma também. Vocês não estavam falando sobre ser uma forma de transferir curas pela internet? Sky perguntou preguiçosamente. Isso seria incrível, disse Bruce surpreso. Curas que poderiam ser armazenadas como dados. A quantidade de pessoas que poderiam ser salvas com isso, podendo enviar curas para pessoas com o apertar de um botão. Sim, mas tivemos problemas com isso, admitiu Simons. Sem mais amostras de doenças semelhantes, não conseguimos ver se outras curas poderiam ser criadas, e as nossas tentativas de fabricar tais vacinas com amostras de doenças da Terra foram paralisadas. Eu gostaria de ver sua pesquisa, se você não se importa? Bruce perguntou. Fitz e Simons pareciam nunca ter ouvido falar de algo mais maravilhoso. Bem, isso funciona, disse Tony, chamando a atenção de todos. Quero que Juri Higg dê uma olhada em alguma coisa. Juri Higg? Bruce perguntou. Ah, certo. Acho que você não ouviu, disse Tony com um sorriso. Acontece que você não é o único cara que pode se transformar em monstros gigantes. Tony? Alguém disse. Todos nos viramos e vimos uma mulher entrando na sala. Ela usava um vestido preto que combinava muito bem com seu corpo alto e magro, tinha cabelos ruivos presos em um rabo de cavalo alto e sardas no nariz. Ela caminhou até nós, sorrindo. Rap entrou atrás dela e me lançou um leve olhar que devolvi com um suspiro. Jarvis me disse que você trouxe companhia, disse a mulher. Tatletale, disse Tony para o ar. Ela perguntou por que um Kinji estava estacionado no telhado, Jarvis informou a Tony. E tenho certeza que ela quebrou você depois de horas de tortura, disse Tony. Ok, bem, estes são Fanjiro, Ross, Raquel e... O hacker, disse Rap. Espere, você me conhece? Sky perguntou surpresa. Você nos hackeou também? Disse a mulher, Pepper Potts, sem dúvida, enquanto Rap franzia a testa. Sky olhou em volta. Não? Sério, quantas brechas existem na minha segurança? Quer dizer, eu entendo fanboy, mas a Fanjiro também? Tony perguntou irritado. De qualquer forma, este é Rap Hogan, meu chefe de segurança, e Pepper Potts, o verdadeiro CEO e minha namorada. Nos dias em que ele não está correndo pelo mundo sem me avisar, disse Pepper, apertando minha mão e depois passando para os outros. Tony esperou até que ela fosse totalmente apresentada antes de olhar entre Bruce e Pepper. Pessoal, preciso conversar com vocês sobre uma coisa. Rap, vocês podem mostrá-los aos laboratórios? O meu pessoal. Rap, Pepper e Bruce pareciam chocados. Rap olhou para Sky e para mim. O Tony, você tem certeza? Sim, Tony estava estranhamente sério. Agora, preciso falar com Pepper e Bruce. Dei aos outros um olhar estranho que foi retribuído. Rap nos levou embora enquanto Pepper lançava um olhar preocupado para Tony. Capítulo 26. Steve Rogers, Capitão América. Steve observou calmamente enquanto Fury trabalhava na sala. Em todas as suas interações, Steve nunca pensou em Fury como um político. Mas ele revelou ter muita habilidade nisso, falando com calma e com verdadeiro controle, assumindo o controle das conversas. A fúria não era suave e ele não era apaixonado. Ele simplesmente falou de uma forma que exigia atenção.
Fury ainda conseguiu ficar irritado quando uma mulher chamada senadora Ellen Nadeer mais uma vez tentou se intrometer na discussão. É verdade que desde que os políticos dos países convidados para a discussão foram informados da mudança, surgiram algumas sugestões controversas. Um homem até solicitou que o Vingador fosse colocado de serviço para reprimir dissidentes políticos. Mas Ellen Nadeer era um tipo especial de obcecada. Ela estava olhando de uma das telas holográficas e mais uma vez interrompeu a discussão. Senador Nadeer, disse Fury. Pela última vez, Dial e Thor não são simples alienígenas, eles são aliados, assim como os Asgardianos. Inferno, Dial é 100% humano e simplesmente usa tecnologia que o transforma em alienígenas. Agora tenho planos de começar a equipar nossas forças para combater quaisquer ameaças extraterrestres que venham bater à nossa porta novamente. Como você pode fazer isso quando convida os alienígenas para se juntarem às suas fileiras? Nadeer disse com firmeza, a jovem índia-americana franzindo a testa. Não podemos simplesmente esperar que eles vejam o nosso povo como sendo tão importante quanto o seu. Dial é humano, Steve a lembrou. E Thor nos ajudou. Contra um problema que seu irmão causou, disse Nadeer com raiva. E Dial mal pode ser considerado humano, já que ele aparentemente muda de espécie da mesma forma que o resto de nós muda de camisa. Como podemos ter certeza de que ele continuará sendo nosso aliado? E se um dia Asgard decidir que vale a pena invadir? E se, quando precisarmos dos nossos aliados mais poderosos, já os tivermos afastado? Steve disse, levantando-se para olhá-la. Senador Nadeer, essas perguntas que você está fazendo vêm do medo, e é compreensível sentir esse medo. Mas Thor não é apenas um alienígena, ele é meu amigo e aliado, alguém que colocou sua vida em risco quando poderia ter caminhado embora. Thor já fez isso 3 vezes na verdade. Incluindo a época em que ele trouxe os elfos negros, Nadeer fez uma careta. Não, ele não fez isso, disse Coulson, chamando a atenção da sala. Os elfos negros estavam vindo o tempo todo. Thor ajudou a detê-los. Essa situação não é uma prova para o seu argumento, é a prova contra ele. Quando um inimigo alienígena veio atacar nosso mundo, um aliado alienígena veio em nossa defesa, assim como alguns dos melhores cientistas do nosso mundo. Vitória Hand assentiu. E não esqueçamos que uma grande parte da reunião foi dedicada a garantir que esta nova organização possa defender a Terra até mesmo dos Asgardianos. Os melhores cientistas, engenheiros e estrategistas do mundo trabalharão dia e noite para desenvolver as ferramentas e o povo para parar a ameaça. Nadeer balançou a cabeça. Ainda discordo da ideia de que façamos qualquer coisa para ensinar e proteger indivíduos poderosos. E se ao abrigá-los e protegê-los, apenas lhes dermos a saída para se tornarem nossos novos governantes? Primeiro, trabalhamos para evitar exatamente isso, disse Fury. Em segundo lugar, nós os derrubaremos se não pudermos. E se Thor decidisse fazer isso? Nadeer perguntou. E se o Deus do Trovão decidisse se tornar nosso Deus mais uma vez? Podemos simplesmente decidir que isso não acontecerá? Steve balançou a cabeça. De jeito nenhum. Mas no final, não estamos lidando com esse tipo de situação. Os homens e mulheres com quem estamos atualmente em guerra são todos humanos. Claro, eles estão usando tecnologia alienígena como a armadura Chitauri, ou indivíduos fortalecidos como Davida ou Creel, mas os mentores são humanos. Precisamos aceitar que a questão de em quem confiar deve ser vista caso a caso, e não com base em onde nasceram ou em como são diferentes. Sim, eles podem ser uma ameaça, mas assumir imediatamente que o são é um erro que pode custar aliados valiosos. Nadeer balançou a cabeça e pareceu se preparar para atacar mais uma vez. Steve sorriu por fora e gemeu por dentro. Ele realmente não foi feito para a política. Capítulo 27. Mahmoud Shahed, Discagem. Laboratório de Tony Stark, Sky disse mais tarde, olhando ao redor com os olhos arregalados. Ficamos lado a lado, olhando em volta para um lugar que eu só tinha visto em histórias em quadrinhos e desenhos animados. Ela olhou para mim. Você sabia que eu tentei visitar a torre antes? Realmente? Eu perguntei, surpreso. Bem, eu não recebi uma visita guiada nem nada, admitiu Sky. Eu ficava quase sempre do lado de fora, fantasiado. O quero dizer. Eu sorri com o olhar atormentado que ela me deu ao quase entrar. Segundo Rap, todos os andares superiores da torre foram dedicados aos Vingadores. O lugar que deixamos para trás foi a área do salão. O laboratório em que estávamos agora era o de Tony, com outro para Bruce e mais um para cientistas e pesquisadores convidados. Fitz e Simons andavam por aí com uma expressão de alegria absoluta nos olhos enquanto Sky, Rap e eu os observávamos. Havia peças de armadura e robótica por toda parte, alguns carros sofisticados na parte de trás e uma mesa principal no centro. Mais importante, porém, foram as dezenas de trajes quebrados do Homem de Ferro que nos cercavam. Como ele fez tantos? Fizz perguntou, surpreso ao olhar para um capacete que me lembrava o Hulkster. Mas onde o traje do Hulkster era vermelho, esse capacete era prateado e azul. Isso mais as lágrimas e rasgos onde tudo foi levado para o inferno. E por quê? Tony meio que passou por uma fase, disse Rap. Ele acabou fazendo cerca de 30 deles. Droga, Sky caminhou até um deles. E ele simplesmente destruiu todos eles? Como eu disse, ele passou por uma fase e Rap olhou para mim. Alguma ideia do que ele queria que você fizesse? Eu sei o que quero fazer, admiti, pensando em Pepper e sua contraparte nos quadrinhos. Embora tenhamos que esperar. Sobre o que ele precisava conversar com Pepper e Bruce. Rap me perguntou enquanto Simon se inclinava para olhar os restos de uma placa torácica. O agente Phil Coulson está vivo, afirmei com alguma hesitação. Os olhos de Rap se arregalaram. Ele parecia entender o significado por trás disso, baseado na forma como sua boca abria e fechava como a de um peixinho dourado. Finalmente ele suspirou.
Sinto falta de quando o mundo fazia sentido. Esse dia nunca existiu, eu disse com tristeza. O multiverso sempre foi uma loucura. Antes, apenas tínhamos a ignorância nos protegendo. As pessoas entrando na sala chamaram minha atenção. Olhei para Tony, Pepper e Bruce quando eles entraram. Clint não entrou e me perguntei brevemente para onde ele tinha ido. Tudo está certo? Eu perguntei com alguma preocupação. Os olhos de Pepper estavam vermelhos e ela apertou um guardanapo com raiva, mas conseguiu dar um sorriso hesitante. Sim, está tudo bem. Tony suspirou. Ok, fanboy, venha comigo. Bruce, mostre à equipe nerd o que temos, sim? Vamos lá, Bruce deu um passo à frente enquanto eu seguia Tony, Pepper ficando para trás. Tony me levou até um elevador e esperou até descermos alguns andares antes de falar. A primeira vez que matei alguém foi em uma caverna. Encostei-me na parede do elevador. Fiz isso usando o meu Power Suit, o primeiro. Tento não deixar que isso me incomode. Matei muito mais gente depois, caras que mereciam. E procuro distrações o tempo todo. Às vezes, porém, você precisa de ajuda. Suspirei. Pensei que talvez se pudesse ajudar a equipe de Coulson, talvez eu também me distraísse. Sim, você não foi exatamente sutil sobre isso, disse Tony. Eu não sugeriria falar com Bruce sobre isso. Eu tentei, mas ele simplesmente adormeceu. Bruce é terapeuta? Eu perguntei, confuso. Quero dizer, considerando o elefante verde na sala. Não, ele não está. Tony fez uma careta. Ele adormece quando tenta. Mas, eu tenho um bom contratado. Estou planejando contratar outros. Coulson recomendou um cara. Então, se você precisar de um, me avise. Eu balancei a cabeça. Obrigado, Tony. Ele sorriu. Bem, não me agradeça agora. Só estou usando você como cérebro. Eu ri quando as portas se abriram. Vamos, vou te mostrar seu quarto. Eu consigo um quarto? Eu perguntei, surpreso. Você disse que era um sem-teto. Pepper pressionou você a fazer isso, certo? Posso fazer as coisas sem minha namorada me pressionar. De qualquer forma, voltaremos para cima depois. O elevador se abriu e saímos para o corredor. Quando chegamos ao quarto que Tony havia me oferecido, nos deparamos com uma surpresa. Bartão? Tony perguntou. Clint Barton estava sentado em um sofá em frente à TV, jogando videogame. Algum tipo de clone de Grand Theft Auto, baseado no fato de ele estar sendo perseguido pelo exército. Ele olhou para cima e sorriu para nós. Ei, pessoal. Não me digam ei, pessoal, disse Tony, irritado. Tire os pés dessa mesa, vale mais do que décadas do seu salário. Você não viu meu salário. Clint colocou os pés no chão e continuou jogando. Então você está dando um quarto para o garoto? Como você sabia disso? Eu perguntei, confuso. Ele me contou há 5 segundos. Espião, disse Clint, apontando para si mesmo. Tony fez uma careta. Sim, estou. Mas você estragou tudo. Tony pegou meu braço e me puxou. Jarvis, verifique se há insetos na sala e me avise da próxima vez que Clint fizer algo sorrateiro. Sim, senhor, disse Jarvis. Fanboy, exclua seus jogos salvos assim que puder. Por mim, tudo bem, disse Clint, parecendo imensamente frustrado. Por que diabos o exército está me perseguindo em um jogo de pesca? É envolvente. Tony gritou de volta. Você parece ficar muito bravo com eles, observei. Clint e Coulson, quero dizer, sempre que eles fazem coisas de espionagem. Tony sorriu me levando de volta ao elevador. Bem, sim. Quer dizer, faz parte do charme deles, claro, mas ainda vou denunciá-los. O elevador subiu e Tony ficou em silêncio comigo por um tempo. Em um palpite, ele estava pensando. Finalmente, ele falou enquanto a porta dos elevadores se abria. Estive pensando no que você disse. Tony saiu, andando devagar, e eu acompanhei seu ritmo. Sobre como você estava patrulhando Nova York. Acho que é uma boa ideia fazer algo para os Vingadores. Ter pessoas com poderes nas ruas, mantendo as pessoas seguras, poderia ajudar muito a deixar a pessoa comum mais confortável com. Qual foi a palavra que você usou, meta-humano? Eu balancei a cabeça. Terei que mencionar isso a Steve Fury. Quando voltamos para a sala, Pepper estava conversando com Sky e Happy, sorrindo um pouco. Fitzsimmons e Bruce estavam em frente a um computador, onde pude ver o que parecia ser uma espécie de projeto de um taser. Ok, senhoras e senhores, o show está prestes a começar, disse Tony dramaticamente, acenando para todas as peças da armadura no laboratório. Ok, fanboy, quero que você faça uma armadura enquanto eu gravo você trabalhando. O que de tudo isso? Eu perguntei, surpreso por Tony Stark deixar alguém se aproximar de sua tecnologia de armadura, mesmo que fosse um pedaço dela. Por que você acha que tirei isso do armazenamento? Basta fazer alguma coisa e poderei ver o quanto do que Juri Higg faz é ele ser inteligente e usar algum tipo de superpoder. Eu pensei sobre isso. Na verdade, minha compreensão de Juri Higg, minha experiência quando me transformei nele, me disse que ele não funcionava assim. Juri Higg era apenas um filho da puta inteligente e teimoso. Mas caramba, se Tony precisasse de provas. Tudo bem, levantei o Omnitrix e comecei a girar o botão. Os hologramas dos meus alienígenas apareceram. Passei por Vildimut, Hatra, Diamondiad, Svanfire e Feedback, finalmente chegando a Juri Higg. Então é isso que parece, disse Bruce, aproximando-se para olhar. E os nomes, essas afetações ou traduções das espécies são palavras reais para si mesmas? Afetações, eu disse, pressionando o botão. Oh, isso é uma pena, disse Bruce, com decepção em seu rosto enquanto meu corpo estava cercado por luz verde. Porque pode ter revelado algo sobre eles culturalmente. Mais curto do que eu esperava. Eu sorri para todos, Pepper piscando para mim ao lado de Bruce. Tony, isso é Pepper, começou a dizer. Sim, minha camisa do Black Sabbath, disse Tony, me surpreendendo. Eu me perguntava desde a minha primeira transformação por que eu estava vestindo uma camisa normal e jeans, em vez do traje de aviador que Juri Higg costumava usar. Por que um alienígena teria uma camisa do Black Sabbath? Bruce perguntou, confuso. Acho que é porque Tony usa, eu disse sem pensar. Os três olharam para mim, Tony confuso. Bem, faria sentido.
De acordo com as memórias mentais que me foram dadas pela Omnitrix, eu, ou seja, Juri Higg, sou um dos poucos alienígenas afetados pelas percepções inconscientes do usuário, afirmei sabiamente. Tony Stark é conhecido culturalmente como uma espécie de cientista maluco, uma pessoa que faz invenções incríveis e, portanto, apesar da minha clara proximidade em aparência com o design tradicional comum dos Gremlins, em vez disso usei as roupas da pessoa mais intimamente associada com engenharia de natureza espetacular. Tudo isso foi meio palpite da minha parte e meio mentira, mas funcionou como explicação. Bem, ele é mais eloquente do que parece, disse Pepper. Obrigado. Eu disse, minhas bochechas vermelhas de alguma forma ficando ainda mais vermelhas quando olhei para Pepper, que sorriu. Vamos colocar um ponto nisso, disse Tony, olhando ao redor do laboratório. Jarvis, você está gravando? Claro, senhor, disse Jarvis diligentemente. Tudo bem, Minnie, vá fazer alguma coisa. Certo. Corri até os trajes e peças robóticas. Desmonte, desmonte. Eu gritei alegremente, correndo entre as pernas de Sky enquanto ela se aproximava para ver o que estava acontecendo. Sky gritou em estado de choque, olhando para mim enquanto eu subia em uma mesa e pegava um capacete que estava em ótimas condições. O que é que foi isso? Eu sou Juri Higg. Gritei de volta, saltando para outra mesa. Sorri para Simons enquanto ela me olhava de soslaio. Não sei porquê, mas tanto Simons quanto Pepper ficaram subitamente mais interessantes agora. Na verdade, olhando para Fitz e Tony, posso adivinhar por quê. Peguei um monte de peças de manoplas, luvas, algumas placas de peito, todos os servos que consegui agarrar. Eu sabia o que tinha que fazer e, de muitas maneiras, tinha um plano perfeito em mente graças aos quadrinhos. O Juri Higg queria fazer mais do que apenas fazer armaduras, e dizem que a inspiração deve ser seguida. Corri até Pepper e olhei para ela por um momento. Ela piscou para mim enquanto eu colocava minhas mãos em uma moldura, dando uma boa olhada nela. Ignorei sua confusão e voltei às peças que havia reunido. Eu preciso de um reator de arco. Tudo bem, Tony caminhou até uma mesa e jogou uma para mim depois de procurar um pouco. Você só tem reatores de arco extras por aí? Fitz perguntou, parecendo surpreso. O que, você quer um? Tony jogou outro para Fitz, que gritou e o pegou. São modelos mais antigos, para quando eu precisava de um para o meu coração. Obrigado por trazê-los, Rap. Ignorei o ruído de fundo da resposta de Rap. Vejamos, eu queria que fosse possível separá-lo em seções diferentes. Uma ligação neural naturalmente sintonizada com ela. Ímãs. Não, muito primitivo, então talvez. Toquei no símbolo do Omnitrix e mudei para Upgrade. Mesclei com as peças que havia feito e comecei os ajustes. As peças não podiam simplesmente ser misturadas, elas tinham que ser adaptáveis. Separei-me deles e olhei para a armadura que estava fazendo por um momento. Criança, Tony perguntou, se aproximando. O que exatamente você está fazendo? Quase pronto, eu disse, tocando no Omnitrix e voltando a ser Juri Higg. Abri a boca e mordi uma parte do peitoral, arrancando o ar para poder dobrá-la em uma direção diferente. Peguei alguns fios e os torci no reator de arco. Então movi os repulsores para suas posições e mudei para Upgrade novamente. Embora eu pudesse fazer coisas impressionantes como Juri Higg, o Upgrade me permitiu fazer alterações em um nível ainda mais preciso. Eu realmente não tinha pensado em combiná-los dessa forma até agora, mas algo sobre trabalhar com a armadura de Tony fez minha mente vibrar de inspiração. Mais um segundo. Eu coloquei nas manoplas e nos repulsores e os refinei ainda mais. Saí e voltei para Juri Higg. Com um grito de metal, torci a máscara do capacete e gritei para o teto. Jarvis, instale uma versão básica do software de armadura de Tony, por favor. Imediatamente, senhor, disse Jarvis. É isso, concordou. Tony, Fitz, vocês dois podem me ajudar? Perguntei. Fitz olhou para Tony, que acenou para que ele se juntasse a mim. Sim, claro. Quando eles se inclinaram para se juntar a mim, mostrei-lhes onde precisava deles. Aqui e aqui, você vê? Comece a colocá-los no lugar. Ok, então a armadura está conectada sem fio? Fitz disse. Isso é brilhante. Eu sei direito? Tony disse, aparentemente esquecendo com toda a excitação que ele deveria estar apenas me observando. Logo, os dois estavam movendo as peças da armadura que eu havia feito, seguindo as conexões. Enquanto eu observava, eles fizeram alguns ajustes nos quais eu não tinha pensado. Interessante. Ok, apenas ative-os quando eu disser por favor. Eu pulei e corri para um computador. Sky e Simons. Os dois correram para se juntar a mim. Sky me pegou pelas axilas e me ajudou a subir na mesa quando eu me esforcei para pular nela. Ok, Sky, eu disse, apontando para a tela. Mostre-me uma parte disso. Mostrou o código em que eu estava pensando. Você pode limpar isso um pouco? O que algum código que eu nunca vi antes? Sky se inclinou para frente para olhar para ele. Não, espere, isso é familiar. Acho que se eu... Ela parou, digitando freneticamente no computador. Jarvis, você pode me mostrar o exame de sangue e o histórico médico? Perguntei. Aquele. Quando apontei para um computador, ele ligou. Vamos. Eu disse a Simons, a jovem seguindo ao meu lado enquanto eu corria pelas mesas. Ok, você pode ter certeza de que esses dois combinam bem? Perguntei. Eu não quero cometer um erro? Simon se inclinou e piscou com o que leu, concentrando-se em uma parte em particular. Vírus Extremis? Não quero ativá-lo, expliquei. Eu sei que foi removido, mas se houver alguma chance. Professor Banner, disse Simons, compreendendo num instante. Você pode ver isso também? Claro, Bruce correu e verificou o computador, colocando os óculos. Entendo o que ele está fazendo, Tony murmurou, olhando para os confusos Rap e Pepper. Tudo certo. Sky disse, olhando para mim enquanto eu saltava da mesa para me juntar a Tony Fitz. Não acho que deva haver nada de errado, disse Bruce, olhando para nós. Concordo com a avaliação do professor Banner, disse Simons, gritando um momento depois. Eu sempre quis dizer isso. Ok, uma última coisa, bati no Omnitrix.
Em segundos eu estava de pé, minha pele preta como tinta, um par de gavinhas saindo da minha cabeça terminando em plugs. Opinião. Eu chorei com orgulho. Todas as peças estavam no lugar. Juri Higg era inteligente, mas não era preciso quando se tratava de software e não tinha experiência em biologia, então Sky, Jarvis e X ajudaram com o software que eu precisava, e Simons e Bruce garantiram que o aspecto biológico não entrasse em conflito com minha tecnologia. A atualização foi muito boa em suavizar as arestas da tecnologia de Juri Higg, mas Tony e Fitz seriam capazes de replicá-la posteriormente se estivessem envolvidos no processo. Pude vê-los colocando as peças no lugar e me preparando para minha parte final. Ok, Fitz, Tony, Jarvis, X, em um levantei minhas mãos e suguei a energia do reator de arco na placa torácica. O poder azul fluiu para dentro de mim, em ondas constantes e pude sentir o dispositivo começar a lutar comigo. Tony e Fitz tensionaram os dedos contra a armadura. 2. Prendi a respiração e então disparei a energia de volta. 3. Com um grito, Tony e Fitz pressionaram a armadura, completando as últimas conexões que precisavam ser feitas. Jarvis e X carregaram o software e tudo começou a se encaixar enquanto eu colocava energia no traje. Yang! Eu gritei, colocando mais e mais nisso. Tony e Fitz afastaram-se do traje que se agitava, ambos olhando para ele. Finalmente parei, tocando no Omnitrix para correr e olhar a armadura como Juri Higg. Eu inspecionei com um olhar crítico. Todos se aproximaram para se juntar a mim. É mulher? Feliz perguntou. Apenas para fins de design admiti. O traje que eu fiz era principalmente vermelho, mas tinha algumas seções pretas que funcionavam com circuitos verdes. Era alto, mas mais fino que os ternos de Tony ou Rodney. O reator de arco estava no peito, brilhando em azul, mas enquanto observávamos, um pedaço grosso de aço quebrou sobre o reator de arco. Todo o traje encolheu e ficou mais compacto, pronto para ser preso ao usuário em um momento. Você gosta disso? Perguntei a Pimenta. Todos olharam para ela. Ela olhou para trás sem compreender, antes de perceber o que estava acontecendo. O que? Ela disse, olhando para mim. Você gosta disso? Eu perguntei timidamente. Deve caber muito bem. Você fez isso para mim? Pepper olhou em volta, chocada. Uau, não, eu não quero armadura. Não sou um super-herói. Perguntei. Não é para lutar. Quero dizer, você pode se quiser, mas eu fiz isso para que você possa voar. Pepper parou com isso. Voar? Sim. Ainda vai te proteger, mas assim você pode voar com Tony quando quiser. Sério, por que eu estava agindo assim? Tony, Pepper franziu a testa para o namorado. Se isso é por sua causa. Ei, isso é tudo, ele disse Tony, acenando para mim. Eu falei para ele fazer uma armadura, não esperava. Tudo isso. Pepper olhou por mais um momento. Honesto. Ela olhou para mim. Suspirei. Você não quer pelo menos tentar? É provavelmente a melhor coisa que já fiz. Exceto pelo visualizador dimensional, é claro. Pepper apenas bufou, esfregando a ponta do nariz. Quero dizer. Olha, eu tive um dia e tanto, o último trecho de sua frase foi dito muito baixinho, com uma pitada de tristeza. Só estou tendo problemas para processar isso. Tony levantou-se e caminhou até ela. Eles sussurraram ferozmente por um momento, Rap juntando-se a eles, depois Bruce. Os quatro falaram rapidamente e eventualmente ouvi a voz de Natasha, por pouco, no meio do grupo, vinda da unidade de comunicação de Tony. Depois de cerca de 5 minutos falando com as pessoas mais próximas dela, Pepper se virou para olhar para mim. Então ela disse, ainda hesitante. Como faço para colocá-lo? Basta pensar nisso, devagar eu disse. Pense nisso devagar? Pimenta perguntou. Enquanto ela falava, uma luva subiu do chão. A peça da armadura vermelha e preta flutuou suavemente até ela enquanto todos observavam. Pepper ergueu a mão e observou a manopla se mover calmamente até ela, as peças da armadura se movendo ao redor de seus dedos, pulso e antebraço. Com um clique, a parte final da manopla passou por cima do ombro dela. Ela piscou para isso. Oh, uau! Esta não parece ser a última vez. É quase legal. Sky inseriu o programa para incorporar os dados médicos que Bruce e Simons colocaram, expliquei. Ok, tente o resto. Mas pense, Lou Ole, isso é importante, disse Tony com uma careta. Sério, você não quer que um pedaço de armadura voe em você em um ponto sensível. Experiência? Sky perguntou maliciosamente. SHHH disse Pepper franzindo a testa. Estou me concentrando Ela exclamou de excitação quando uma perna da armadura voou até ela. Ela piscou, olhando para seu vestido. Espere, e as minhas roupas? Deixa pra lá. A perna passou pelo calcanhar e depois pelo quadril, deixando o vestido e o sapato intactos. A etapa seguinte fez o mesmo. Achei que você poderia querer usá-lo imediatamente e expliquei. Acabei de usar uma versão atualizada da tecnologia que Tony usa para que ele possa usar um smoking por baixo do terno. Sempre me perguntei sobre isso, Bruce murmurou. Pepper gritou de surpresa quando a placa peitoral foi presa, rindo levemente. Está frio. Então o capacete subiu, flutuando até suas mãos. Ela o pegou e ergueu o capacete para olhar em seus olhos. Ela olhou para Tony, que parecia orgulhoso o suficiente para explodir, e corou. Algo em ver Tony e Pepper felizes olhando um para o outro fez Juri Higg sorrir também. Pepper levantou o capacete e baixou-o sobre a cabeça. O painel frontal caiu sobre ela e ela olhou em volta. Então, como estou? Ela perguntou com uma voz ligeiramente modificada. Ela era a mais alta da sala agora, elevando-se sobre todos nós. O design vermelho e preto de seu terno dava uma aparência sombria e impressionante. Eu optei por não dar a ela a placa de peito que a maioria dos trajes femininos de quadrinhos pareciam insistir, em vez de fazer sua placa de peito com uma série de placas interligadas para maior flexibilidade. Tony e Fitz fizeram bem em garantir que cada peça se encaixasse perfeitamente.
Esta pode ser a coisa mais sexy que já vi, disse Tony, indiferente aos olhares que todos lhe lançavam. Como se sente? Algum problema? Eu sinto. Pepper virou a mão, observando seus dedos vermelhos e pretos se mexerem. Eu me sinto poderoso. É como se fosse parte de mim. Toquei meu Omnitrix e me tornei humano novamente. Eu sorri para Pepper. Quer dar uma volta? Perguntei. Nós podemos voar. Isso é seguro? Ela perguntou hesitante. Jarvis, o que você pode nos dizer? Tony perguntou. Seguro? A senhora Potts está segura, disse Jarvis imediatamente. Embora o método de confecção não seja ortodoxo, o traje não tem problemas com que se preocupar. Eu diria que tem mais para protegê-la do perigo do que até mesmo seus trajes mais recentes, Sr. Stark. Dê-me um tempo, Tony murmurou, claramente despreocupado. Jarvis, envie-me o Mark 43. A caminho, senhor. O pronunciamento de Jarvis foi seguido pelo traje voando antes de pousar e caminhar até Tony. Tony abriu bem os braços e o terno se abriu para aceitá-lo. O que você diz? O painel frontal da armadura de Tony fechou-se sobre seu rosto. Quer fazer um voo de teste? Pepper olhou para as mãos. Bem, é tentador, vamos. Eu gritei, correndo em direção à varanda do lado de fora. Os outros seguiram. Pepper estava se movendo muito suavemente em sua armadura e logo estava caminhando com confiança. Todos nós ficamos juntos, Sky se movendo para assistir comigo enquanto Tony começava a guiar Pepper em suas primeiras tentativas de voo. Então, quando vou comprar um terno? Ela perguntou com um sorriso. Eu sorri para ela. Fique por aqui. Vou até deixar você escolher o esquema de cores. O sorriso de Sky desapareceu. Seriamente? Sério. Você quer um terno? Eu posso fazer um para você. Olhei para o Omnitrix. Há muito tempo que estou retendo o que posso fazer. A Shield também. Acho que é hora de fazermos progressos reais na mudança do mundo. E parte disso é dar-lhe alguns brinquedos fofos. Pepper gritou, chame nossa atenção para ela. Ela estava rindo enquanto Tony a guiava para flutuar com suas botas foguete, usando os repulsores manuais para se estabilizar. Bruce gritou algo para ela e Pepper riu de volta enquanto Fitzsimmons observava, Happy preocupado, mas também sorrindo. Logo Tony e Pepper estavam crescendo juntos. Vamos, passarinho, você consegue, brincou Tony. Você não pode me dizer que não sentiu ciúmes de mim fazendo isso. Pepper flutuou um pouco mais alto. Como posso ficar com ciúmes quando você caiu toda vez que voou? Qualquer acidente do qual você possa escapar é um pouso, disse Tony em resposta. Ei, fanboy, vamos. Sou necessário em outro lugar, dei um sorriso para Sky. Te vejo mais tarde. Girei o Omnitrix e pulei da sacada enquanto asas brotavam nas minhas costas. Astrodáctilo. Com um grito alto, voei para me juntar a eles com uma explosão de energia verde. Pepper, assustada, recuou ligeiramente. Em quantos desses você pode se transformar? Ela perguntou, sua máscara impassível apontada para mim. Quem se importa? Tony perguntou, girando no ar. Vamos ver Nova York com estilo. Pepper me seguiu hesitantemente e eu me juntei a eles. Foi lento no início. Pepper foi devagar, desajeitado, tentando entender as coisas. Tony e eu ficamos com ela, Tony provocando-a levemente, mas de alguma forma confortando-a ao mesmo tempo. Voamos para o oeste movendo-nos lentamente. Mas com o passar do tempo, Pepper começou a acelerar. Ela voou para cima e depois moveu-se lentamente de um lado para o outro, imitando os movimentos de Tony. Logo, ela estava se movendo mais rápido. Passamos por prédios, pessoas lá embaixo apontando para cima e nos fotografando. Como você está se sentindo? Chamei ela depois de um tempo. Isso é incrível. Pepper gritou de volta, rindo. Vamos acelerar o ritmo. Tony disse, seus repulsores acendendo antes de disparar para frente, passando sobre o Central Park. Pepper não foi tão rápida em simplesmente avançar, mas logo ela e Tony estavam voando o mais rápido que podiam. Observei os dois voarem juntos e depois segui em minha própria direção. Era a hora deles de aproveitar. Em vez disso, voei em direção ao Empire State Building para tentar algo que já havia feito algumas vezes. Subi até o topo do antigo edifício mais alto do mundo e puxei minhas asas quando cheguei ao pináculo. Caí contra ele, apertando meus pés e mãos com garras contra ele. Com meus olhos poderosos, pude rastrear Pepper e Tony voando pela cidade e observei-os por um momento antes de olhar mais um pouco ao redor. Então vi um homem numa rua, milhares de metros abaixo, sendo assaltado por outro cara. Com um sorriso, saltei do Empire State Building e disparei meus foguetes verdes para atacar o crime em andamento. Foi divertido. Em muitos aspectos, eu estava de volta ao ponto de partida, no meio da cidade de Nova York, impedindo os assaltos. Mas eu também estava muito mais à frente. Mudando no ar quando me aproximei do assalto, uivei meu grito de guerra, rindo por dentro do som e do cheiro do medo do assaltante. Então besta o empurrou para o chão, e tudo continuou como sempre a partir daí. Capítulo 28. Na área médica do aeroporto Aviões Insight, movi o braço do sargento Don Chapelle com ele. É verdade que eu era tecnicamente o braço dele, mas semântica. Ele perdeu o controle apenas um dia durante o ataque à Academia Shield, e eu finalmente estava cumprindo minha promessa a ele daquele dia. Como é? Eu perguntei, brotando minha cabeça de seu novo bíceps, todo o seu braço brilhando preto com circuitos verdes, como sempre. Estou tentando ajustá-lo aos seus nervos enquanto você o move. Ele estremeceu e pude ver que ele estava visivelmente contendo seu desgosto. Eu não levei isso para o lado pessoal. Parece um braço, disse o sargento, movendo os dedos. Bem, deveria Bruce Banner, digitando em um computador próximo. Dial projetou para se conectar ao seu cérebro, para imitar coisas como pressão, calor, toque, tudo o que você precisa. Bruce terminou de digitar e olhou para o soldado. Mas também deve ser capaz de fazer mais do que o seu braço normal. Como que? Perguntou o soldado, observando com desgosto fascinado enquanto eu saía de seu braço e me transformava em humano novamente.
Seu braço agora tinha o formato de um dos braços do Homem de Ferro. Força sobre-humana quando você quiser, eu disse, observando enquanto ele cerrava o punho. Também é mais resistente e pode ser instalado com opções, se você quiser. Sei que não é perfeito, mas prometo que continuarei trabalhando no projeto. Franzi a testa quando o soldado me lançou um olhar insatisfeito. Eu não poderia exatamente culpá-lo. Se eu tivesse perdido meu braço, provavelmente o quereria de volta. Não é uma versão de robô, apenas meu braço, inteiro novamente. Bem, você quer que nós... Apenas ele cerrou o novo punho e sentou-se na cama, olhando para ele. Me deixe sozinho, por favor? Bruce e eu trocamos um olhar. Bruce ajustou os óculos e foi até a porta, eu o seguindo um momento depois. Tenha um bom dia, Sargento Chapelle. Obrigado, disse o soldado com desdém. Suspirei tristemente, olhando para Bruce enquanto caminhávamos pelos corredores. Você recebe muito essa reação? Normalmente quando as pessoas descobrem quem eu sou, disse Bruce. Notei que muitas pessoas estavam nos dando bastante distância. Mas ele só precisa de tempo. Um terapeuta falará com ele em breve. Espero que isso o ajude. Tudo bem. Então sobre o que você queria falar comigo? Perguntei a Bruce. Ele olhou para o Omnitrix. Existem algumas coisas, mas eles podem esperar até que isso acabe. Juntos fomos para os vestiários. Tínhamos cerca de 20 minutos restantes. Peguei as roupas que havia preparado e troquei rapidamente. Um terno preto com uma camisa azul de botões. Bruce optou pelo cinza. Uma vez feito isso, saímos. Alguma ideia de qual é o meu papel em tudo isso? Bruce me perguntou sem jeito. Inferno se eu sei, admiti. Eu só sei que deveríamos estar lá. Pelo menos você é realmente um vingador. Hulk é o vingador, disse Bruce amargamente. Eu não, sou apenas o cara que fica por aí até que eles chamem um código verde. Eu olhei para ele. Este não era um Bruce que encontrou paz com o Hulk. Este não era um Bruce que havia se tornado o planeta Hulk, depois o Hulk da Guerra Mundial, fazendo uma enorme jornada para algum tipo de acordo entre os dois. Mas como eu deveria dizer aos dois que eles poderiam encontrar esse equilíbrio? Você sabe. Comecei a dizer enquanto caminhávamos. Ei, pessoal, Natasha interrompeu. Bruce e eu olhamos para cima e a vemos sorrindo no corredor, vestindo um terno de aparência muito profissional que de alguma forma ainda a deixava deslumbrante. Você está atrasado. Nós somos. Bruce perguntou, preocupado. Natasha sorriu gentilmente, avançando para ficar atrás de nós e caminhando conosco. É uma reunião dos Vingadores, as pessoas chegaram mais cedo. E agora estão se perguntando onde estamos todos. Quem mais está aí? Perguntei. Clint apareceu. Steve nunca mais foi embora, zombou Natasha. De todos os usos do soro do supersoldado, ser capaz de sobreviver a todos os outros em uma reunião não é o que eu acho que eles tinham em mente. Útil para nós, no entanto, olhei para ela. Alguma coisa com que devemos nos preocupar? Alguns dos senadores que intervieram tentaram realmente insistir na ideia de indivíduos com poder, disse Natasha. Outros queriam que vocês dois fossem presos. O que? Eu gritei, percebendo que Bruce não parecia surpreso. Vocês dois assustam as pessoas. Vocês parecem ser capazes de fazer o que quiserem, e Bruce nunca foi impedido por nada antes. Droga, eu murmurei. As cabeças mais frias prevaleceram, explicou Natasha. Mas ainda assim, as diretrizes são especialmente duras para certos crimes. Ainda temos alguma margem de manobra, mas talvez tenhamos que ignorar alguns deles. Isso é realmente seguro? Bruce perguntou, nós três parando em uma porta. Quero dizer, eu não sei sobre Dial aqui, ele pode realmente controlar suas transformações. Exceto Hatra, Natasha e eu dissemos em uníssono, trocando um olhar surpreso. Bruce olhou entre nós antes de encolher os ombros. Eu mal consigo controlar o Hulk. E você salvou o mundo com ele, Natasha sorriu. Não se preocupe. Nós vamos resolver isso. Por enquanto, ela acenou com a cabeça em direção ao quarto além da porta em que paramos. Entre. Bruce suspirou, ainda não convencido, mas entrou. Com um pouco de receio, eu segui, depois Natasha. A sala estava praticamente igual à última vez que a vi. Nick Fury e Steve sentados com Tony, embora Tony e Steve estivessem usando ternos como o meu agora, o mesmo com Clint, Sam e Rodney. Os vários membros da SHIELD cercaram a mesa, incluindo Coulson, Randy e Gonzalez. Mas o presidente Elise estava agora na sala, tendo ocupado o lugar do conselheiro Rockwell. Ele deu uma boa olhada em Bruce e eu enquanto caminhávamos ao redor da mesa, mal notando Natasha. Logo estávamos todos em posição. Bem, Nick, disse o presidente Elise. Estamos todos aqui. Fury assentiu, juntando os dedos. Muito bem. Em primeiro lugar, acredito que temos a discussão do novo nome da organização. Este é o item menos importante da agenda, por isso quero tirá-lo do caminho. Algumas das sugestões foram, Fury olhou para Tony. Colorido para dizer o mínimo. Na verdade, Nick, disse o presidente Elise. Acredito que gostaria que nomeássemos um novo chefe primeiro. Fury levantou uma sobrancelha. Oh, sim, Elise sorriu. E para começar, gostaria de nomear o general Thaddeus Ross. Bruce quase engasgou. Absolutamente não, disse Tony com firmeza. Você está brincando comigo? O presidente Elise franziu a testa. Thaddeus Ross tem sido um soldado leal e um bom homem que eu. Eu concordo com o Sr. Stark, disse Steve com firmeza. O general Ross tem caçado um dos membros da nossa equipe há anos. Mais importante ainda, colocar um membro importante das Forças Armadas dos Estados Unidos no comando de uma organização internacional é de mau gosto, senhor presidente.
Na verdade, várias pessoas nos ecrãs à nossa volta olhavam severamente para o presidente. Elisa assentiu depois de um momento, admitindo o argumento. Eu nomeio Maria Hill, disse Victoria Hand. A mulher mais velha bateu no tablet à sua frente e uma imagem de Maria sorrindo pairou sobre a mesa. Tomei nota para fazer algo sobre a forma como o holograma parecia tão granulado e fora de foco quando tivesse oportunidade, depois ouvi Victoria falar. Ela já é diretora adjunta, então isso seria simplesmente uma promoção. Ela conhece os Vingadores, tem experiência no trabalho e demonstrou grande liderança durante a crise que acabamos de passar. É ela. Coulson, Gonzalez e Fury lançaram a Hand um olhar satisfeito por ela ter retornado. Isso pode causar problemas, disse o presidente russo. Como você disse, ela é a SHIELD e o fato de a organização não ser confiável foi o que nos causou esses mesmos problemas. Eu sugeriria alguém de fora da organização. Asterisco e quem escolheríamos? Asterisco perguntou o primeiro-ministro japonês em sua língua nativa, X colocando legendas em tempo real. Asterisco Ryu-san pelo menos tem o benefício de já ter provado sua disposição de deixar qualquer nacionalismo de lado quando trabalhou com Fury-san e Romanov-san para guiar agentes ao redor do mundo. As forças da SHIELD do Japão estão intactas graças a ela. Asterisco. O presidente russo balançou a cabeça. Quando falou, desta vez optou por empregar sua própria língua materna, o russo, aparentemente desejando que suas palavras fossem transmitidas sem que seu sotaque prejudicasse a mensagem. Asterisco devemos pelo menos considerar outra pessoa, pois há quem considere Rio uma escolha feita por favoritismo. Por que não o Capitão Rogers? Asterisco Steve ficou surpreso com isso. Asterisco ele demonstrou vontade de lutar contra a corrupção, tal como Rio, mas não fazia parte da organização. Além disso, é uma figura conhecida e de confiança em todo o mundo. Asterisco franziu o presidente russo. Asterisco claro, o codinome dele tem algo a desejar. Asterisco. Eu discordo, disse Fury. Quando Steve olhou para ele, Fury lançou-lhe um olhar equilibrado. A organização dirigida por alguém com habilidades, mesmo pessoas tão simples como o Capitão Rogers, não será vista como uma coisa boa. Se ele se tornar o líder, muitas pessoas gritarão sobre um indivíduo poderoso assumindo uma posição tão elevada em um governo do mundo. Mesmo assim, eu nomeio, disse o presidente russo. Que mundo, onde um líder russo nomeou o Capitão América para um papel importante de liderança. E quanto a um membro do conselho? Perguntou o presidente chinês. O vereador Yin serviu fielmente ao mundo. Enquanto os políticos falavam, trocando um pouco de farpas, fiquei de olho em uma tela em especial. Foi quase esquecido no fluxo de nações importantes falando sobre a questão da liderança. O homem na tela era africano, com cabelos grisalhos e uma barba muito bonita. Seu olho esquerdo estava ligeiramente deformado, possivelmente devido a um ferimento antigo, mas ele tinha uma atitude calma. Ele não tinha falado muito, segundo Natasha, que pareceu surpresa quando perguntei sobre ele. Mas então, eu sabia mais do que a maioria sobre a sua nação. Afinal, fui eu quem solicitou que eles fossem incluídos na conversa. E você, Rei T'Chaka? Eu perguntei, de repente. A nação de Wakanda tem alguém que gostaria de sugerir? Todos pararam a confusão na sala. Fury me deu um olhar estranho. O Rei T'Chaka pareceu surpreso, mas notei que seu foco parecia nítido em mim. Concordo com a nomeação da senhora Hill, disse T'Chaka com um sorriso em que não acreditei. Mas eu gostaria de ouvir os outros candidatos antes de votar. Eu adoraria ouvir sua opinião, eu disse. Afinal, o lugar de Wakanda no cenário mundial é importante. Eu ouvi algumas risadas. As pessoas acreditavam que eu estava jogando sombra, mas T'Chaka sabia disso. Encontramos olhares a milhares de quilômetros graças à maravilha da tecnologia moderna. Logo, os outros delegados começaram a lançar outros indicados. Natasha puxou meu braço e eu olhei para ela. Ela balançou a cabeça, uma pergunta em seus olhos. Eu não respondi. A discussão durou 1 hora. Mas T'Chaka continuou girando os olhos para encontrar os meus. Eu apenas balancei a cabeça toda vez que ele fez isso. Wakanda, também conhecida como a nação mais secretamente avançada da Terra, não poderia simplesmente ficar à margem. Não mais. Eu não sabia por que me sentia tão fortemente a respeito disso, mas algo parecia gritar isso dentro de mim. Uma voz tão poderosa quanto uma sirene. Você errou em virar as costas para o resto do mundo. No final, o líder foi votado e escolhido. E então a única coisa que restou foi o nome. Capítulo 29. Agora alguns nomes foram sugeridos e serão descartados imediatamente, disse Fury. Por quê? O que há de errado com eles? Tony perguntou inocentemente. Bem, vamos ver. Fury bateu em seu tablet, e a lista de nomes flutuou diante de nós. Ciclopes com um Centro de Iniciativa Antiterrorismo liderado por um superespião profissional caolho. Não consigo entender o problema, disse Tony com um sorriso. Nem eu, disse Clint, sorrindo quando Fury lhe lançou um olhar nivelado. Eu ainda quero Arrow. O que havia de errado com a SHIELD? Steve perguntou. Os líderes das nações olharam para ele e Coulson sorriu. Isso será mudado para ser dado a uma equipe, disse Fury, olhando para Coulson. O resto da organização será outra coisa. Foram sugeridos alguns nomes profissionais, disse o primeiro-ministro britânico. MRT para a equipe de resposta meta-humana, ou a utilização centralizada meta-humana. Eu fiz uma careta para o último, mas balancei a cabeça. Eu sugeriria o GGG, disse Tony. Galeria de capangas do governo? Natasha perguntou. Tony sorriu. Podemos, por favor, remover o Sr. Stark se ele não se dignar a falar sério? O presidente russo perguntou amargamente. Tenho que concordar, disse o presidente Ellis. Sr. Stark, por favor, mostre a esta decisão o respeito que ela merece.
Esta organização trabalhará em nome do mundo em tudo, desde batalhas até negociações com nações extraterrestres. No mínimo, o nome deve carregar a seriedade que a organização tem. Pisquei com a seriedade que todos pareciam estar dando ao nome. Afinal, eu já sabia que qualquer que fosse o nome, seriam criadas subdivisões menores dentro da nova organização. Mas eu supus que ele estava parcialmente certo. Tinha que haver um nome em que o público soubesse que poderia confiar. Afinal, os nomes têm poder. Alguém sugeriu Smash. Bruce perguntou, ajustando os óculos enquanto olhava para uma das sugestões. Tony sorriu. Como eu disse, Fury começou a deletar nomes. Muitos deles foram feitos como uma espécie de piada. Então, todos eles serão removidos. AOE depois, Lose, Gaz, Vand, Fubar, Close, Stake, Jam, RRR, Ghastly, todos se foram. Alguns funcionários da SHIELD de aparência nerd pareciam um pouco desapontados com isso. Acredito que Armor e Sword permanecerão na capacidade que tinham antes, continuou Fury. Asterisco Dial deveria ser removido asterisco, disse o primeiro-ministro japonês. Asterisco considerando o fato de você ter um herói com esse nome exato se juntando a você, tal favoritismo é de mau gosto. Asterisco. Que pena, Sammy disse brincando. Eu não sugeri isso, respondi. Plumber era meu. Espere, sério? Sam sussurrou. Quem? Rodei deu um passo à frente e acenou com a cabeça em direção a Tony sorridente. Quem você acha? Sam sorriu e depois olhou para mim. Canalador, sério? Você tinha que estar lá, foi tudo o que eu disse. Ocassia e Estados Unidos estão todos levados, disse Fury. Então isso deixa estes. Com o último sinal sonoro, a lista final flutuou diante de todos nós. MRT e MCU estavam presentes, assim como alguns novos. Clérigo ou Contato Central para Responsabilidade Extra-Humana e Coleta de Informações foi o primeiro. Castelo isso apareceu 2 vezes, uma versão como Comitê de Estratégia Avançada, Tecnologia e Aplicação da Lei, a outra como Agência Central de Táticas Especiais, Logística e Aplicação da Lei. O último me surpreendeu. De quem foi essa sugestão? Não me lembro disso. Meu Steve e Fury disseram em uníssono. Ponte que se tornou o birro de reconhecimento, inteligência, desenvolvimento e aprimoramento geral. Por que ponte? Natasha perguntou. Steve e Fury trocaram um olhar antes de Steve falar. O que foi que Mahmoud disse há tantos dias? A SHIELD deveria ser a ponte entre o que as pessoas consideram normal e toda a estranheza que existe por aí. E ele estava certo. Isso é o que precisamos ser. Mesmo que Steve estivesse falando com os Vingadores, toda a sala estava ouvindo com calma. Steve simplesmente tinha esse tipo de presença. Vamos guardar o mundo, protegê-lo. Mas não podemos simplesmente fingir que todas as coisas estranhas além não existem. Ajudaremos a humanidade a avançar para combatê-la e juntar-se a ela. Acho que é o nome que melhor representa isso. Steve olhou em volta. Eu humildemente sugiro que coloquemos isso em votação. Mas o meu será para Bridge. A sala inteira olhou em volta. Os comprimidos foram passados para aqueles que não os tinham, inclusive eu. Fiquei olhando para a lista por 1 minuto. Eu sabia o que iria escolher agora. Só que, eu não tinha ideia de que meu pequeno discurso tivesse tido tal efeito. Sentindo-me esperançoso, acertei meu voto. Em todo o mundo, pessoas de todas as esferas da vida fizeram o mesmo. Logo o nome foi escolhido, vencendo com 56,2% dos votos. Com isso a Bridge foi formada. Agora que nossa nova organização de espionagem supersecreta tinha um nome, algumas diretrizes e um sólido departamento de P&D, ficamos sentados por mais algumas horas ouvindo mais algumas coisas. Uma das novas iniciativas foi interessante, construída em torno de equipar as equipes com armaduras e armas reais, com Kinjets recém-atualizados. Os aeroporta-aviões Insight se tornariam a espinha dorsal desta nova iniciativa, embora o algoritmo tenha sido acordado para ser destruído. Eu não disse nada quando isso foi mencionado. A ideia era que esses soldados seriam capazes de se mobilizar em partes do mundo que as forças meta-humanas talvez não conseguissem chegar a tempo. Um exército itinerante. Alguns dos signatários recusaram-se a isso, horrorizados com a ideia de este exército poder ser usado para atacar outros. Mas o objetivo do exército era que ele fosse internacional. Qualquer pessoa que se voluntariasse seria treinada e equipada para combater o bom combate. Ainda havia objeções e alguns países se recusaram a aceitar, mas no geral, as coisas para a equipe de resposta meta-humana estavam indo bem. Além de uma de minhas sugestões, um homem chamado Frank que encontrei entre os arquivos de soldados excepcionais. Havia mais pessoas que apareceram para mim, mas ele era uma escolha óbvia. Esperançosamente, eu poderia cortar esse cronograma pela raiz. Talvez não completamente. Ele era, no final das contas, um soldado, não importa o que acontecesse. Mas talvez eu pudesse ajudá-lo a encontrar a paz? Então uma das minhas outras propostas foi apresentada. Um escudo de defesa planetária? O presidente Ellis perguntou, olhando para mim. Isso é para valer? Mortal, eu disse, dando um passo à frente. O Homem de Ferro e eu acreditamos que é possível, assim como o professor Banner e o Dr. Leopold Fitz. Um escudo que podemos erguer ao redor do planeta. Seria complementado por armamento MEC. Com licença, interrompeu o primeiro-ministro britânico. Mas o Tratado do Espaço Exterior impede tais coisas. Se você começar a falar sobre isso, os copus perderão a cabeça, disse ele com firmeza, referindo-se ao Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior. O escudo impediria qualquer nação de usar as grandes armas da Terra, disse Tony. E estas seriam baseadas em armas convencionais. Se as pessoas ainda reclamam sobre nos deixar atirar em qualquer inimigo alienígena que nos ataque, então podemos simplesmente ficar com um campo de força e algumas naves espaciais legais. Naves espaciais? Gonzales perguntou, os olhos do homem mais velho se estreitando por trás dos óculos. Sim, eu disse. 1 ou 2 para começar. Estamos pensando em trabalhar com a NASA e outros programas espaciais. Mais tarde, acredito que a Rússia e a China mencionaram que estavam interessadas, ambos os líderes assentiram. Esperamos trazer seus astronautas e astrofísicos. Houve vários pontos durante a reunião em que todos tiveram que parar por um momento para pensar. Quando todos percebemos, só por um momento, que este encontro estava mudando o mundo. Até o senador Nadeer, que ficou olhando para mim e para Bruce durante a maior parte da reunião, pareceu estupefato. Tudo bem, disse o presidente Ellis, tão pensativo quanto os demais.
tenho mais novidades. Os documentos chegaram e recebemos permissão sobre a questão dos prisioneiros. Depois de algumas batidas em um computador, Steve e meus tablets apitaram. Acredito que vocês dois pediram para dar a boa notícia? O sorriso de Steve fez várias pessoas corarem de alegria. Marimun, um segundo, por favor. No meu caminho pelos corredores com Steve, Bruce me chamou. Parei para olhar para ele. Steve parou também e vimos Bruce correr em nossa direção. Ele olhou para Steve hesitante. O Steve, não quero ser rude. Você quer falar com ele a sós? Disse Steve rapidamente. Eu entendo. Vou em frente. Por mais que Steve tentasse não parecer, ele claramente queria se apressar. Ele fez uma corrida mais rápida do que a corrida completa da maioria das pessoas e logo desapareceu. O disse Bruce, notando a velocidade do desaparecimento de Steve. Ele olhou para mim e depois ao redor. Aqui nesta sala, Bruce abriu uma porta aleatória e entramos no que parecia uma das muitas salas de manutenção. Alguns SHIE, quero dizer, alguns agentes Bridge estavam lá dentro. Eles olharam para nós quando entramos. Pessoal, eu disse enquanto eles olhavam para nós. Podemos ter alguns minutos? Eles nos encararam por um momento, depois se levantaram e saíram apressadamente. Bruce esperou um minuto e depois se concentrou em mim. Tony me disse que você foi capaz de abrir uma janela para outros mundos. Eu fiz uma careta. Ele deveria manter esse segredo. Só os Vingadores podem saber. Bruce me lembrou. Eu sou um Vingador, para o bem ou para o mal. Ele esfregou as mãos nervosamente. Eu só preciso saber, existe um universo onde eu me curo? Onde eu me livro do Hulk? Possibilidades infinitas, doutor. Você sabe o que isso significa. Ter esperança. Eu sei que as pessoas falam sobre isso como uma emoção que você pode mostrar no rosto, mas foi só então que eu realmente entendi o que isso significava. Então, você sabe como me curar? Eu vi alguns mundos onde você foi curado, admiti. Mas, às vezes não durava muito. As pessoas desviaram a radiação de você, dividiram você e Hulk em seres diferentes, até desapareceu por conta própria. Em um universo, você o enviou para o inferno. O que é verdadeiro inferno? Bruce perguntou surpreso. Sim, mas ele sempre. Volta, Bruce rosnou. Pesquei quando sua voz estava algumas oitavas mais profunda e notei o verde nas veias de seu pescoço. Não muito, mas eu estava procurando por isso. Então ele estava prestes ao kiff. Engraçado, qualquer outra pessoa teria ficado com medo, eu acho. Eu estava principalmente curioso. Bruce percebeu que eu olhava para ele com interesse e se acalmou. Desculpe. Não se preocupe. Existe uma maneira bem-sucedida de lidar com o Hulk. Na verdade, é a que funcionou melhor. O que foi isso? Bruce perguntou, seu foco realmente meio assustador. Aprendendo a trabalhar com ele, expliquei. Dessa forma, não importa o que aconteça, vocês dois podem lidar com isso. Ele fez uma careta. Eu tentei isso, tentei controlá-lo durante anos. Não se trata de controle, eu disse. É uma questão de trabalho em equipe. É sobre vocês dois perceberem o que têm em comum e trabalharem com isso. Bruce olhou para mim como se eu tivesse sugerido que ele engolisse ácido de bateria. Você está brincando, ele disse suavemente antes de levantar a voz. Isso é loucura. Ele não funciona assim. E você também não o observei. Ou então aposto que ele diria, Bruce fez uma careta. Olha, posso tentar drenar sua energia como um dos meus alienígenas, ou fazer um dispositivo para fazer isso. Posso tentar separar você de alguma forma. E acho que há uma boa chance de que algo que Juri Higg faça ajude. Mas no final, a única coisa que sempre funciona depende de duas pessoas encontrarem uma maneira de fazer a paz, de lutarem juntas e trabalharem juntas. Bruce estava balançando a cabeça enquanto eu falava. Com um suspiro, esfreguei minha testa. Basta pensar sobre. Parei quando ele balançou a cabeça mais rápido. Tudo bem. Apenas me diga quando você tomar uma decisão. Inferno, eu vou ajudar a fazer Verônica. Bruce parou de balançar a cabeça e olhou para mim. Sim, eu sei disso. Tony provavelmente planejou essa conversa. Sério, as pessoas agem como se ele fosse um idiota impulsivo. Mas, todos aqueles nomes falsos que ele inventou ajudaram Fury a restringir a lista. Ele me contando sobre Verônica me fez pensar sobre maneiras de ajudá-lo. E falar sobre o visualizador dimensional fez com que você viesse até mim. Alguns chamariam isso de manipulação, observou Bruce. Alguns chamariam isso de ajuda, eu me virei e fui embora. Deixe-me saber se você precisar. Não há muito que eu possa fazer por ele. Bruce decidiria por si mesmo o que fazer. Eu ajudaria como pudesse. E inferno, Juri Higg provavelmente poderia encontrar alguma maneira de realmente negar o Hulk, de curar Bruce. Mas não achei que isso fosse verdade. O Hulk estava vivo, porque Bruce estava vivo, pelo menos pelo que eu sabia. Qualquer que seja a escolha de Bruce, eu ajudaria. Capítulo 30. Steve e eu observamos, do outro lado da mesa redonda de plástico em que estávamos sentados, os dois homens à nossa frente saírem de suas celas. Havia 20 soldados nos cercando, todos vestidos com armaduras pesadas e carregando armas enormes. Todos, infelizmente, eram em grande parte inúteis se as pessoas para quem eram apontados levassem a sério, mas felizmente também eram desnecessários. Creel e Book estavam sendo desprogramados há dias, conversando com terapeutas, cientistas e sendo examinados por neurocirurgiões. Agora eles estavam olhando para nós, parecendo cansados, mas de alguma forma felizes. Se dois rabugentos como eles pudessem ser felizes. Eles usavam uniformes de pacientes todos azuis, e o braço mecânico de Book havia sido removido por razões de segurança. Eles avançaram e sentaram-se, ambos nos olhando. Ei, Steve, Book disse, sorrindo. Eu ouvi sobre tudo o que aconteceu. Bridge, hein? É um bom nome. Isso não é ultra-secreto? Perguntei. Creel riu e o sorriso de Book tornou-se um pouco amargo. Estávamos jogando um jogo, tentando ver quem conseguia ouvir mais os guardas. Ele vence todas as vezes, admitiu Creel. Eu sempre fui um executor, não tanto um assassino. Book pareceu vacilar um pouco com isso. Steve percebeu isso e optou então por retirar os arquivos físicos que havia impresso, tirando 2 pedaços de papel e passando-os para Creel e Book. Vocês ficarão felizes em saber que conseguimos falar com o presidente e com os das Nações Unidas. Graças às informações que vocês dois forneceram, muitos funcionários e células da Hydra foram detidos. A informação. Creel começou a dizer antes de eu tossir significativamente.
Para ser sincero, todo o nosso foco estava em curá-los. Qualquer informação fornecida foi com a ajuda de X e Jarvis. Mas as pessoas não iriam permitir que nem mesmo a lavagem cerebral fosse uma desculpa, não se pudessem atribuir as coisas a ambos. Os políticos achariam mais palatável se estivessem a trocar informações por clemência. Fui aprovado, continuou Steve, para oferecer a você as duas opções. Agora, isso significa mais alguns dias de testes junto com outras verificações de antecedentes padrão, apenas para ter certeza de que ambos estão seguros. Mas você tem opções. 50 anos de prisão? Book disse com desagrado enquanto lia o jornal que lhe foi fornecido. Não é um bom começo. Eu só tenho 25, disse Creel, embora ainda não parecesse satisfeito. Sim, bem, Book tem uma lista mais longa trabalhando contra ele, admiti. E vocês dois teriam uma folga por bom comportamento. Bem, a possibilidade. Creel grunhiu e aceitou a oferta, rasgando-a ao meio. Quando os homens ao nosso redor apontaram armas para ele pelo ato agressivo, nós quatro os ignoramos. O que mais você tem? Steve estendeu os próximos papéis e a dupla os pegou. Trabalhando para os militares dos Estados Unidos? Book perguntou, parecendo um pouco interessado. O que isso significaria? Alistar-se novamente? Não exatamente, Steve disse suavemente. Fiquei quieto enquanto Book e Creel continuavam a ler. Os papéis eram uma oferta, claro, mas os militares dos Estados Unidos queriam que Book e Creel atuassem como seu esquadrão da morte militar pessoal. Ir para o Médio Oriente e outros lugares e matar alvos com base em tendências políticas e não na necessidade real, para atacar como um raio os inimigos da América. A maioria deles imaginou. É verdade que não foi isso que realmente disse. A verdade estava escondida nas margens. Literalmente, adicionamos pequenas coisas nas margens. Principalmente porque Jarvis e X incluíram transcrições das reuniões secretas dos homens que tiveram a ideia e o que eles queriam exatamente. Estaríamos de olho neles, mas por enquanto Book e Creel sabiam a verdade. Então, mais do mesmo, disse Creel, enojado. Estaríamos matando pessoas inocentes. Vamos investigar esses caras, mencionei. Mas as Forças Armadas dos Estados Unidos são uma opção. Existem bons homens que poderiam usá-lo, lugares onde você pode fazer negócios críticos. Mas há uma terceira opção, que lhe permite fazer o mesmo trabalho. Você ainda trabalharia com os militares dos Estados Unidos, às vezes, ainda eliminam terroristas, mas seus chefes seriam muito diferentes. Book e Creel observaram Steve empurrar outro par de papéis. E Book riu. Sim, pare de ser dramático, Steve. Estamos dentro. Steve sorriu. Você já ouviu falar? Vou precisar treinar seus homens para ficarem mais quietos, confirmou Book. E daí? Estamos recebendo a oferta para sermos Vingadores? Reserva, disse Steve. Você estará sob o comando de Sam Wilson. O cara com asas? Creel perguntou. Seriamente? O soldado de carreira com um bom histórico militar, um rosto novo que não tem vínculos com Tony Stark para causar quaisquer suspeitas como Rhodey tem, nem poderes estranhos como o meu para assustar os conservadores, eu disse simplesmente. Sam vai ficar muito bem para o público. Infelizmente a imagem é aparentemente tudo agora, então isso é importante. Eu fiz uma careta com isso. Quero dizer, Sam foi uma escolha muito boa, mas os caras que agora estavam encarregados de garantir que todos nós parecêssemos bem eram irritantes. De qualquer forma, estamos procurando por mais membros. Há alguém que é um pouco menos palatável, então vocês são. Mais do que nós? Perguntou Creel surpreso. Ela teve uma escolha, respondeu Steve. Mas ela não será tratada com luvas de pelica de qualquer maneira. Estaremos trabalhando com uma equipe de agentes Bride também, eu disse. Junto com os Vingadores. Focado em impedir a Hydra em toda a América em particular, embora isso possa variar. Não é tudo que você fará, é claro, mas faz parte de toda a coisa. Vingador, Creel sentiu o gosto da palavra na língua e pareceu achar estranho, mas valeu a pena. Sim, estou dentro. O mesmo para mim, Book olhou para onde seu braço robótico estivera. Mas talvez eu precise de um substituto. Não se preocupe, eu disse. Ganhei alguma experiência com isso. Tenha em mente que existem alguns regulamentos em vigor, além de exames e exames diários. E precisamos esperar que Tony Capture Vasily Karpov. Book se encolheu com esse nome. Mas seremos capazes de lutar? Creel perguntou, a voz ficando mais dura. Começando com Hydra? Começando com um nome em particular, acenei com a cabeça em direção a Steve, que deslizou outro pedaço de papel para Creel olhar. Ele sorriu. Sim, eu quero. Primeiro, deixe-me verificar uma última vez? Perguntei a Creel. Ele assentiu. Respire fundo. Acalme sua mente, Creel me olhou, ouvindo com um olhar de concentração. Você sabe o que é melhor. O melhor é você obedecer. A conformidade será recompensada. Agora, saia da cadeira e absorva o papel em sua mão, eu acho. Creel não hesitou em rir. Foda-se. Vamos bater na cabeça dele. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.